Ninguém na academia de magia gosta de assassinos, especialmente os de origem plebeia. Então, no momento em que Van Kruger se matricula, uma veterana, uma espadachim mágica, decide colocá-lo em seu devido lugar. Van está apenas caminhando pelo corredor com seu amigo, cuidando da própria vida, sem sequer dar atenção a ela, então ela faz questão de ser notada. Em um instante, ela pressiona a espada contra a garganta dele e exige que ele mostre respeito, curvando-se para ela como o plebeu que é. Mas Van nem sequer pisca. Ele diz calmamente que todos ali são estudantes e que isso os torna iguais. Então ele segura a espada dela com a mão nua e a aperta com tanta força que ela não consegue movê-la de jeito nenhum. Chocada, ela se debate com todas as suas forças, tentando se soltar. Mas Van simplesmente quebra a lâmina ao meio. Os cacos se espalham pelo corredor e, de repente, toda a atmosfera muda. Agora ela percebeu. Ela fez uma grande besteira. Ela mexeu com a pessoa errada. Então, quem é Van Kruger e por que ele é tão forte desde o momento em que pisa na academia? Neste mundo, pessoas poderosas com magia exploram aqueles que não têm, zombando deles e os chamando de garuda. O reino dos magos chama isso de ordem, mas é apenas puro racismo. A situação fica tão ruim que o segundo príncipe começa a conspirar para matar seu próprio irmão, Heinz, e exterminar todos os humanos sem magia. Até que um assassino aparece. Van é alguém sem poderes ou magia. Ele é alguém que nasceu da mistura das habilidades letais de assassino do John Wick com o visual do Gojo Satoru. O assassino enfrenta um dos cavaleiros mais fortes deles e o derruba instantaneamente com um único golpe de palma no nariz, destruindo o cérebro da vítima. Outro mago entra na briga, mas apesar do seu alto nível, ele se mostra inútil diante do assassino. Van acaba com ele com a mesma facilidade, quebrando sua mandíbula e o deixando incapaz de sequer formular um feitiço. Quando o príncipe começa a falar sobre tratar os garuda como gado, Van não discute com o pirralho e o assassina a sangue frio. Depois disso, ele se reporta a Heinz, seu aliado mais próximo em tudo isso. Eles passaram 10 anos lutando por essa causa, buscando um mundo onde sem magia não fossem tratados como lixo de quinta categoria. E agora, com Heinz pronto para assumir o trono, finalmente parece possível. Com o sentimento de missão cumprida, Van vai para casa. De volta à sua vila, na esperança de encontrar sua mãe e irmã, as quais ele ainda lembra através do amuleto que lhe deram. Mas quando ele chega lá, algo dá terrivelmente errado. A vila inteira está em chamas. Corpos estão espalhados pelo chão, despedaçados e largados onde caíram. Van diz a si mesmo que foram bandidos, mas não importa onde ele procure, ele não consegue encontrar sua família. Tudo o que ele fez, cada luta que ele travou foi para dar a elas uma vida melhor, até que ele finalmente a vê. Sua mãe está pendurada em uma árvore sem dar sinais de vida. O mundo ao seu redor para, mas antes que ele possa sequer processar isso, uma voz o chama. É a sua irmã, Rina, coberta de sangue e lutando para se manter de pé. Ela diz para ele fugir, pois pessoas mais estão vindo atrás dele. De repente, uma lâmina o atravessa por trás. Os soldados dão risada, achando que finalmente acabou. Eles mataram a maior ameaça de todas. Mas mesmo com aquele ferimento profundo, Van não se deixa abalar pelo estresse. Seja como Van. Em sua fúria, ele pergunta a única coisa com a qual se importa. Afinal, quem está por trás de tudo isso? A resposta não faz o menor sentido. É Heinz, o mesmo melhor amigo que ele ajudou a assumir o trono. Então o próprio Heinz dá um passo à frente, sem nenhuma vergonha, começa a culpar Van por tudo. Ele diz que pessoas como ele podem matar magos sem serem notadas, tornando sua própria existência uma ameaça. É por isso que ele planeja eliminar Van e o resto dos Garuda para proteger o reino. Com seu melhor amigo o apunhalando pelas costas na missão de suas vidas, Van se recusa a morrer e jura que vai matar Heinz, mesmo que isso lhe custe tudo. Ele mira apenas nele, forçando seu corpo a usar uma última técnica das artes secretas de assassinato. Heinz revida com uma lança de magia, resultando no nosso garoto recebendo o tratamento do Toji e tendo seu peito perfurado. Mas, no fim das contas, os ferimentos de Van causam a sua derrota. Com seu melhor amigo criticando pela sua natureza compassiva, Heinz o abandona para morrer sozinho. E, nos últimos segundos de sua vida, uma criatura flutua ao seu redor. A fera lhe oferece uma última chance. Então, quando nosso garoto abre os olhos novamente, ele não está no campo de batalha. Ele está de volta à sua casa, e Rina está na sua frente, viva e sorridente, até lhe dando os parabéns por completar 15 anos. É aí que a ficha cai. O assassino regrediu 10 anos no passado. Van acha que foi tudo apenas um sonho doentio, mas o mundo parece real demais, e ele se lembra claramente de seu passado, assim como das artes marciais que dominou. Em outro lugar, uma jovem maga sai em busca de um herege, enquanto os cavaleiros que a acompanham zombam abertamente do povo do distrito Garuda, chamando-os de gado sem pensar duas vezes. Enquanto isso,
Van tenta entender sua segunda chance, questionando-se sobre o que deve fazer em seguida. Aos 15 anos, todo garoto garuda deve escolher o seu caminho. Ele pode ficar e aceitar um trabalho braçal, sair da cidade para ser peão, ou se tornar um mercenário, já que pessoas sem magia possuem uma força física esmagadora, bem como o Toge. Os mercenários ganham bem como batedores, mas a mãe dele se opõe fortemente a esse caminho. Em sua vida anterior, essa mesma escolha foi o que o levou a conhecer Raiz. Van de repente se lembra de algo importante e implora urgentemente a sua família para que deixem a cidade por um tempo. Ele foge para encontrar os Purificadores, um grupo extremista rotulado como hereges. Uma de suas crenças principais é a de que os Garudas são filhos do diabo e devem ser exterminados. E neste dia, esses desgraçados realizaram um massacre em nome da purificação. Desta vez, ele não quer se esconder, então ele mira na sua primeira vítima. Para matar um mago, o método mais simples é superar a percepção deles e destruir seu cérebro ou medula espinhal antes que possam reagir. Van entra em ação, garante a primeira morte e se certifica de que sua presença seja notada. Ele manobra rapidamente ao redor do oponente, usando a própria arma imbuída de mana dele para atravessar a barreira do mago. Um dos magos lança um feitiço, mas Van encurta a distância antes que ele acerte e desfere um golpe direto no estômago dele. Agora só restam 3 oponentes, e assim que ele está prestes a acabar com eles, um deles agarra uma refém e manda ele se render, senão a mulher morre. Van percebe o seu erro. Ele não checou se havia outras pessoas por perto. Embora a rendição vá resultar em morte, ele simplesmente não tem escolha. Van levanta as mãos para o alto, o que faz com que ele seja derrubado. Toda a gangue pula em cima dele de uma vez, pisoteando no chão sem piedade. Um deles insiste que devem matá-lo imediatamente, convencido de que o garoto é a própria morte e que deixá-lo vivo só lhes trará desastres. Antes que eles possam fazer isso, uma garota vem ao seu resgate. A maga lança um feitiço de gelo, congelando os fanáticos no lugar e declarando a prisão deles sem hesitar. Van é pego de surpresa porque, mesmo na sua vida passada, os reforços demoravam muito mais para chegar. A mulher e o seu esquadrão prendem rapidamente os hereges, mas a atenção dela se volta para Van, o garoto que conseguiu derrubar 3 deles sozinho. Impressionada, ela explica que um dos homens que ele matou tinha o poder de engolir a vila inteira em chamas. Ela planejava lidar com ele cuidadosamente para evitar danos colaterais, mas Van já o havia eliminado. Helene descobre o nome dele, claramente intrigada com o garoto. Ela sugere que ele deveria considerar entrar para a Academia de Magia. Muitos heróis e magos renomados saíram dessa academia, mas Van não consegue entender o motivo de ela estar escolhendo ele. Eles chegam a um lugar silencioso e isolado, onde a maga de repente ameaça matá-lo. Sem aviso, ela ativa um feitiço e atira uma flecha de gelo direto no Van. Para sua surpresa, ele já sumiu, e não usou técnica alguma. Num instante, ele aparece atrás dela, perfeitamente posicionado no seu ponto cego e pronto para atacar. Pouco antes de dar o golpe fatal, Van para e joga na cara dela sua péssima atuação, já que ela não tem a intenção de matá-lo. A maga fica impressionada, reconhecendo que o garoto já se porta como um lutador veterano. Surpreende-a que ele consiga enfrentar magos usando apenas pura habilidade. Helene então levanta a ideia de que o destino dos Garuda poderia mudar completamente se Van entrasse na academia, sugerindo o sistema de confirmação de cavaleiros, que recompensa alunos excepcionais por suas conquistas. Através desse sistema, até plebeus podem ascender e estabelecer uma casa nobre, o que significa que este distrito inteiro poderia ganhar status apenas através de Van. O garoto curioso faz a ela 3 perguntas. Primeiro, ele menciona que precisaria da recomendação de um nobre, então Helene imediatamente se oferece para escrever uma para ele. Segundo, ele questiona como alguém como ele, sem magia, poderia sequer pertencer a uma academia de magia. Helene admite que pode soar estranho, mas explica que muitos que conquistaram o título de cavaleiro fizeram descobrindo novos princípios da magia em vez de simplesmente usá-la. Desde a criação de poções até o estudo de círculos mágicos, ela explica que a magia é muito mais ampla do que apenas lançar feitiços. Agora tudo parece descansar em seus ombros, o que o leva à sua pergunta final. O que Helene ganha ao ajudá-lo a ascender à nobreza? Helene deixa claro que tem seu próprio propósito, mas não tem intenção de compartilhá-lo com ele. Antes que Van possa pressioná-la mais, sua irmã chega, tendo ouvido que ele lutou contra inimigos perigosos. Ao mesmo tempo, Helene dá a Van um motivo para lutar por eles, jurando sob o nome da família Senertre que protegerá seus entes queridos se ele o fizer. Dias depois, a mãe de Van ainda está chateada com a luta, mas o garoto acaba contando a elas sobre a academia e tudo que ele poderia ganhar com isso. Rina e sua mãe ficam horrorizadas, sabendo que a academia de magia é feita para magos, mas Van garante a elas que provará que não são inferiores.
Sua antiga vida como assassino não se encaixa mais neste caminho, e ele sabe que não pode fazer isso sozinho. A oferta de Elaine abre uma estrada completamente nova para ele. Tendo morrido uma vez, Van não hesita mais em agarrar até a menor chance de esperança. Ele declara que apagará a discriminação que os Garuda enfrentam neste país, e suas palavras carregam a mesma determinação firme que seu pai teve um dia. Sua mãe sabe o quanto ele é teimoso, então permite que ele escolha seu próprio caminho. Há apenas um problema: as taxas de matrícula, especialmente nesta maldita economia. Justo quando parece impossível, Helena intervém e o recompensa pela sua participação na missão, resolvendo o seu problema. Antes de ele partir, sua mãe lhe diz para não deixar a crueldade do mundo torná-lo amargo. Van se despede de sua família e parte, carregando as esperanças delas consigo. No momento seguinte, ele está diante da magnífica academia, e é aqui que a verdadeira história começa. O garoto fica surpreso, maravilhado com a grandiosidade da academia. As pessoas ao seu redor caminham apressadas e animadas. Um candidato se apresenta como Alexis von Oschenberg, da família Oschenberg. O guarda se curva instantaneamente diante do filho do nobre. Há também uma garota recomendada pela duquesa de Krausenburg, outra nobre proeminente. O garoto dá um passo à frente para se inscrever, apenas para ser xingado do nada. Notando seus olhos vermelhos, as crianças da elite ao seu redor o reconhecem como um garuda de merda. O tratamento é severo, e é apenas o começo. Mantendo a calma, nosso garoto garante aos guardas que não causou nenhum problema, que está ali apenas para se inscrever. Mas o guarda furioso zomba dele por nem saber onde está pisando. Van rebate enfatizando que está ali para a Academia Real, um lugar onde qualquer um pode fazer o exame, independentemente do status. Exagerando por causa de um simples comentário, o guarda aponta uma lança bem no rosto do garoto, recusando-se a permitir que um garuda faça o exame. Imediatamente, Van fica apenas pensando em como as coisas viraram uma bagunça logo de cara. Ele pode facilmente derrubar esse cara, mas causar uma cena na frente de tantas pessoas destruirá a imagem dele. O guarda mais sensato tenta impedir que esse cara cause uma cena na frente dos examinandos. Van fica impressionado que pelo menos alguém esteja tentando ouvi-lo, mas a impressão que o mano passou é destruída bem rápido. Os mesmos guardas que trataram aquelas crianças como deuses estão olhando para o nosso garoto com condescendência, chamando-o de idiota iludido como todos os outros. Van já tem que se acostumar com esses padrões de merda a partir de agora. O guarda enfatiza a ele que a academia não discrimina o passado de ninguém. No entanto, para fazer o exame de admissão, é necessária uma recomendação de um nobre. De alguma forma, ele acha que o garoto não teria isso. Mas Van garante que tem, surpreendendo o homem, antes de puxar a carta com um autêntico selo nobre. No momento em que ele nota o emblema da família Seinertret, ele ruge para o garoto, chamando-o de bastardo insolente por tentar forjar sua entrada. O guarda acha que nenhum nobre sensato jamais recomendaria um babaca sem magia, então ele pega a carta para poder acusar Van de cometer um crime capital. Nosso garoto não aceita nada disso e o puxa de volta, jogando no chão com um baque pesado. O outro cara fica apenas confuso, enquanto o resto dos candidatos observa em choque. Nenhum dos guardas consegue acreditar que um garoto sem magia conseguiu derrubar um adulto daquele jeito. Eles até acham que foi um golpe de sorte. De repente, um dos examinadores se aproxima para verificar o assunto, e ambos os guardas se desculpam por causar o tumulto. Eles revelam hesitantemente que um garoto está tentando se inscrever na academia, então o examinador olha para o garoto e pergunta quem ele é. Van se apresenta como um candidato recomendado pela própria Helene Seinertret, um nome que a maioria dos outros parece reconhecer. Inspecionando a carta com seus próprios olhos, o examinador confirma que tanto o selo quanto a assinatura pertencem à família Seinertret. Sua atitude muda, ele se curva diante do garoto, conduzindo-o para entrar. A questão é que a família Seinertret não é brincadeira, e de repente, todos estão interessados na identidade de Van, questionando como diabos ele conseguiu a recomendação. Nosso garoto fica desconfortável com a atenção e deduz que Helene deve vir de uma família muito importante. Entrando, o garoto olha em volta, notando que cada uma dessas pessoas é da elite. Ele vislumbra Dietrich, que mais tarde se torna o espadachim valente. Além dele, há também Cheio, o grande mago das chamas, e Lunariz, uma garota loira que se torna a donzela do poder mais tarde. Cada uma dessas figuras significativas de sua vida anterior parecia ter se formado na academia. Olhando para trás agora, Van era apenas um assassino a sangue frio, alguém que não podia compartilhar a luz dos heróis que lutaram pelo reino no campo de batalha. No entanto, no momento em que o trono entrou em uma disputa de poder, cada um deles acabou trabalhando para os príncipes corruptos. No fim, este homem teve que matar todos eles. Isso que é farmar aura ao máximo. O humano basicamente está olhando para as vítimas do seu próprio histórico de mortes. Ainda assim,
Agora que ele está na academia, ele tem que competir com ele sob a luz do dia. E embora vá ser difícil, Van pretende lutar com todas as forças e mudar o reino para sempre. Enquanto ele está aqui tendo seu épico monólogo de protagonista, um cara o chama e o menospreza por estar parado calmamente. Confuso, Van expressa que pode escolher ficar onde quiser. E, de forma hilária, esse cara acha que é o nosso garoto que está sendo rude. Ele continua com um discurso de 5 páginas sobre a que família pertence, mas Van se acostumou tanto com isso em sua vida anterior que ele acha que abaixar a cabeça pode ser a coisa mais fácil a fazer. Ele se lembra das doces palavras de sua mãe para não deixar que o mundo polua sua mentalidade. Mesmo em sua vida anterior, Heinz lhe disse a mesma coisa, que se curvar para as pessoas que te odeiam nunca lhe renderá igualdade. A pessoa implorava para o seu amigo agir com dignidade, mas o garoto tagarelando com ele agora é um pirralho impulsivo que coloca as mãos em Van à força. Chega de ser o cara legal. Van diz a ele que foi ele quem começou esse confronto. E antes que o garoto pudesse entender o que ele quis dizer, ele agarra ambos os seus braços, forçando a criança de joelhos. Isso se chama Seilvig, a habilidade de resistir à força do oponente enquanto harmoniza sua própria, manipulando os movimentos da outra pessoa. Essa é, na verdade, a mesma técnica que ele aplicou contra o guarda também. Agora que o nobre está de joelhos como um bom garoto, Van lhe oferece uma mão, humilhando-o ainda mais. Aparentemente, o garoto é tão teimoso que lança um feitiço mágico ali mesmo para atacar, apenas para que a voz de uma pessoa interrompa a luta. Todos congelam com a chegada do príncipe Hais, que destaca que os Garudas são aliados do reino. O garoto se desculpa com o príncipe enquanto Hais é tão humilde que se considera apenas um examinando como todos os outros, pedindo para ser tratado normalmente. Ele estende o mesmo convite a Van, mas nosso garoto está ocupado demais processando o fato de que esse cara também acaba sendo um graduado da academia no futuro. A aparição do nono príncipe surpreende os estudantes. Eles não esperavam que ele fizesse um exame como o resto deles, e o que mais os incomoda é como ele está sendo legal com um Garuda, cimentando-o com um status ainda maior. Quanto ao nosso garoto, ele está se lembrando de suas conversas anteriores, de como Hais uma vez mencionou que esteve em uma academia estudando muito tempo atrás. Essa conversa faz sentido agora. O príncipe atual acha que pode ter intimidado o garoto e expressa como ele também se sente nervoso porque os critérios de entrada para este exame são conhecidos por serem difíceis. Oferecendo a mão, Hais lhe garante que não há necessidade de se sentir intimidado. Todos eles deveriam apenas dar o seu melhor. Van observa seu sorriso com ceticismo. Ele sabe que o príncipe atrai todos com esse sorriso carismático, mas agora ele conhece a verdadeira natureza desse cara, que na verdade ele está tramando algo por trás daquele sorriso caloroso. O pensamento chega a cruzar a mente de Van de matar o príncipe ali mesmo, mas o seu futuro seria prejudicado no processo. Apesar de seus sentimentos cruéis em relação ao monstro que matou sua família, Van escolhe controlar suas emoções. Observar sua expressão de nojo confunde Hais, fazendo-se perguntar o que há de errado. Mas o nosso rapaz não perde tempo com o sujeito e afasta-se, recusando qualquer interesse em fazer amigos. Ele deixa o príncipe com uma expressão desolada, a amarga aceitação da solidão. Até os candidatos de elite continuam perplexos, formando a opinião de que as pessoas sem magia são animais. Um homem ruge em voz alta, silêncio. É o examinador, que está aqui para anunciar o fim do processo de inscrição para os examinandos. Em seguida, eles serão escoltados para o local do exame, um lugar aclamado como a Floresta das Sombras. O nome parece intrigante para o Van. Na cena seguinte, vemos todos os examinadores perto do local. O supervisor dirige-se a eles, dando-lhes as boas-vindas à floresta, que também será usada como campo de testes para o exame do ano. Como já sabem, a academia é conhecida por criar estudantes de elite capazes de impulsionar o futuro do reino, o que significa que não querem novatos sem talento. O primeiro teste será conduzido com base na proficiência mágica de base do candidato. Além disso, a Floresta das Sombras é conhecida por ser uma terra encharcada de mana e, na sua zona mais profunda, floresce uma flor. A tarefa dos examinandos é recolher 10 destas flores. A opor-se ao seu objetivo estão os monstros famintos que habitam na floresta e que também possuem mana, o que significa que não vai ser fácil. Ora, o nosso rapaz já esperava que o teste fosse difícil, mas não fazia ideia de que iam ter de lutar com bestas logo de imediato. Outra regra é que qualquer tipo de interferência é proibida, mas é permitido jogar em equipa ou em grupos para este exame. Ao mesmo tempo, para passar, cada um terá de recolher individualmente 10 flores. Segundo o supervisor, formar grupos muito grandes pode acabar por ser uma desvantagem. O tempo limite para atingir o objetivo é até ao pôr do sol. Por fim, o examinador intervém e explica que cada candidato receberá um emblema e que, ao esmagá-lo, enviará um sinal para que um examinador os venha resgatar.
Contudo, rebentar o emblema resultará também em desqualificação imediata. O exame começa de imediato. É-lhes dito para entrarem na floresta e completarem logo a tarefa. Algumas das elites performativas estão por aqui a formar laços, enquanto outros apenas se reúnem com os velhos amigos, deixando nosso rapaz completamente sozinho e sem ninguém com quem fazer equipa. Mas isso até é algo bom. Para começar, o Van quer mesmo estar sozinho. Ele dá um passo em frente para recolher o seu emblema, mas o supervisor olha para ele com intensidade. Ele entrega o emblema ao rapaz, deixando que o Van entre na floresta. Há também um rapaz que o segue de perto. De qualquer modo, o Van não é nenhum cobarde e quer ação logo desde o início, pelo que confronta uma besta com uma capacidade mágica de nível médio. Em termos simples, os animais com mana chamam-se bestas mágicas. As suas capacidades físicas são muito mais poderosas do que as de um humano e, muitas vezes, é mais problemático lidar com eles do que com uma pessoa. A criatura investe contra o nosso rapaz, que se lembra que desde que se tornou um assassino, os seus alvos principais passaram a ser humanos, o que significa que já não enfrenta uma besta há muito tempo. Quanto à criatura saltar para cima dele agora mesmo, custa-me acreditar que tenho de dizer isto, mas o assassino simplesmente esmurra-a como um guerreiro, tudo graças às artes de caça de bestas mágicas que ele, por acaso, também conhece. Isto faz-me lembrar os memes da era do Sukunin Heian de inventar técnicas do momento. Seja como for, este movimento concentra o ímpeto da pessoa num único ataque de força bruta. Só o puro impacto gerado pelo ataque consegue penetrar o corpo de qualquer criatura. Normalmente, é difícil de acertar, mas em bestas mágicas que agem por impulso, é o movimento mais seguro para as abater com um só golpe. A besta é morta, tombando diante do rapaz, enquanto Van relembra como, mesmo sendo um assassino, teve de enfrentar bestas mágicas e aprender a derrubá-las desta forma. Aliás, ele também sabe que o seu perseguidor o está a observar, mas finge que não se importa e simplesmente segue em frente. Na verdade, revela-se serem dois rufias que não conseguem acreditar que existe um rapaz assim. Recusando-se a acreditar que ele derrotou a criatura com força bruta, começam a teorizar que ele deve ter usado veneno, uma tática reles que não irá resultar contra eles. Ao mesmo tempo, o seu amigo lembra-lhe que é proibido interferir com outros candidatos. Mas a verdade é que os examinandos acham que é só bluff, pois ninguém quer realmente ver um garuda passar no exame. E não é só isso. O Van insultou o príncipe. Por isso este pirralho acredita que matá-lo nunca fará a culpa recair sobre si. O mano tem a justificação do Light Yagami com o Kei do Yancha. Já agora, na cena seguinte, vemos o supervisor a ser escoltado até uma cela gigante. O homem exige a chave enquanto os guardas questionam se o que ele está prestes a fazer é realmente aceitável. Assegurando-lhes que a besta é controlada por magia, o canalha tenciona definir como seu alvo despedaçar o rapaz que se esgueirou para o exame de admissão. Todos eles querem matar o miúdo garuda. Afinal de contas, é impossível para eles rejeitar candidatos que tragam uma recomendação. Mas se um garuda passar no exame, isso destruirá a honra da sua academia. Justificando que os garuda vão sempre ter um destino de merda, o homem tenciona prosseguir com as suas ações. Mesmo assim, o guarda argumenta que os outros candidatos podem ficar em perigo por causa da besta. No entanto, o supervisor acha que não há problema, pois o Van foi visto sozinho, o que significa que, de qualquer das formas, nenhum candidato se deve aproximar dele. Com a chave, ele abre o portão, gritando para a besta ir matar o imundo garuda e defender o legado da sua academia. A cena corta para o examinador de cabelo roxo, aquele que sente que há algo de errado no exame deste ano. O supervisor regressa a ter com ele, perguntando por atualizações estranhas, enquanto o examinador relata que as coisas estão tranquilas no momento. Ele pergunta onde o homem tinha ido, e este responde casualmente que estava apenas a fazer preparativos. A sua expressão maliciosa é algo que o mais jovem repara de imediato, sentindo que algo não bate certo. De volta ao Van, o nosso rapaz encontra o caminho para a parte mais profunda da floresta, localizando as flores que correspondem à descrição que lhe foi dada. São as belíssimas flores de nível celestial. Tudo o que ele tem a fazer, em troca, é apanhar uma. Mas antes de o poder fazer, ele exorta os perseguidores a revelarem-se de uma vez. Os dois rufias ficam surpreendidos por ele ter acompanhado os seus movimentos até agora, ridicularizando o Van por ter um nariz de cão. Recusando-se a cair na provocação para o enfurecer, o nosso rapaz responde que está apenas habituado a cobardes que atacam pelas costas. O mais hilariante é que o mano apercebe-se de que nem sequer pode dizer uma coisa dessas, visto que é um assassino que usa a mesma tática. Ambos os rufias o provocam por não ter lugar na academia, o que eles próprios irão provar por vontade própria. O Van confronta-os com essa lógica de merda e diz-lhes que a verdadeira razão é que eles querem vingança por causa do seu orgulho ferido. Colocando-se em posição de combate,
O meu Gota assegura-lhes que vai arrancar esse orgulho a soco destes pirralhos. Passados dos carretos, ambos os miúdos formulam um feitiço cada um, preparando-se para o atacar. Identificando a ameaça, o Van repara que um deles é um mago e o outro um espadachim mágico. Ele interroga-se sobre como lidar com eles, uma vez que os estilos de combate dividem-se normalmente em 3 tipos principais. O primeiro é o mais comum, magos conjuradores de feitiços, e o segundo tipo envolve imbuir armas com mana. Chamam-se magos das lâminas. Finalmente, o terceiro tipo foca-se no aprimoramento físico. São classificados como os punhos de mana. O facto de 2 estilos diferentes trabalharem numa mesma equipa é geralmente considerado eficaz, pois equilibra as fraquezas de cada um. Ao ler a expressão de um dos miúdos, o Van sente que eles podem não ter qualquer experiência em matar. No entanto, continuam a querer a sua cabeça, muito embora o Van não os queira matar. A questão é que, se alguém como um Garuda morrer, ninguém se vai importar e a academia vai encobrir a situação como um acidente qualquer. Mas se o filho de um nobre morrer, a sua casa reunirá todo o seu poder para caçar o assassino, possivelmente ameaçando a totalidade dos Garuda como vingança. É um autêntico pé no saco lidar com os nobres deste país. Obtiveram as suas terras travando guerras, por isso estão dispostos a lutar. Contudo, o nosso rapaz não quer seguir esse caminho desta vez, pois tem a intenção de permanecer na luz. É por isso que não irá utilizar quaisquer técnicas mortais no combate, em vez disso, optará por esmagar o seu próprio espírito, forçando-os a renderem-se. O seu olhar determinado irrita os rufias, em especial o cabeça de tigela, que conjura o seu poderoso feitiço Zirvinda para enviar rajadas de vento contra o nosso rapaz. Embora o Van seja capaz de se esquivar do ataque, ainda sofre um ligeiro corte. O miúdo elogia-o por ser astuto, pois ele tinha acabado de usar um golpe fatal. O nosso rapaz não tem muito a comentar sobre o corte de vento, enquanto o nobre desata a dar-lhe outra dissertação de 12 páginas sobre a técnica especial de lâmina invisível da sua família. Por outras palavras, é um bocado como os ataques de desmantelar e clivar do Sukuna, uma vez que não se conseguem ver. O miúdo assume a sua vitória, quase que exigindo ao Garuda que se ponha de joelhos a implorar, mas o Van chama-lhe um feitiço de verão muito ranhoso. Ele questiona se a casa Valtryek se especializa em lançar brisas. O que tenho a dizer é um insulto de acabar com a carreira de qualquer um. O humano cortou este gajo de forma mais severa do que o seu próprio feitiço, provocando-o a utilizar uma técnica superior chamada Tempestade Zurvinda. Agora este ataque tem um alcance maior e despedaça a floresta, mas o Van é rápido, conseguindo fugir aos golpes invisíveis. Não é que o Van consiga ver a técnica. Não. Ele é apenas extremamente rápido a captar a intenção assassina de uma pessoa e a responder em conformidade. Entrando em contato com o seu alvo, o Van desfere um forte soco no estômago, dando a este cromo um choque de realidade para durar uns valentes dias. Com ele adormecido, o outro miúdo, um espadachim mágico, tenta armar-se em bonzão. Ele avança em direção ao seu oponente. Van olha imediatamente para sua mão e sente o tipo de lutador que ele é, pois, desde que evite a espada, é apenas uma arma como qualquer outra. Só que isso não é exatamente a coisa mais fácil de fazer, porque apenas a ponta da arma já se move várias vezes mais rápido que um soco normal. Porém, nosso garoto tem aqueles reflexos ultra-rápidos, sendo capaz de avançar e agarrar a mão do oponente em vez de tentar segurar a própria espada. Em seguida, ele redireciona o braço de forma inteligente, desequilibrando o garoto antes de desferir um golpe de karatê letal para derrubá-lo. O segundo garoto se levanta. Van o desafia a vir e tentar mais uma vez, porque, se ele o fizer, vai parar de pegar leve. O garoto levanta as mãos para se render, implorando para que a luta não continue. De repente, o garoto sente uma presença poderosa por perto. Seus instintos dizem que as coisas não estão como deveriam, e, demonstrando preocupação com os outros, ele implora para que saiam correndo dali. Diante dele surge uma criatura encharcada de vermelho, um monstro tão ameaçador que os paralisa de medo. Com apenas um golpe, ele lança os 3 pelos ares, fazendo-os despencar com tudo. Van tenta processar que diabos acabou de acontecer. Seu rosto expressa horror com a aproximação do javali do inferno, um monstro ameaçador de alto nível que nem deveria estar nessa floresta. O javali está prestes a esmagá-los mais uma vez. Os javalis do inferno são conhecidos geralmente como as presas amaldiçoadas. Eles têm vestidas carregadas de mana tão poderosas quanto magia de cerco. Em outras palavras, alguns golpes e você está morto. Van sabe que essa é uma batalha perigosa e diz para os outros 2 fugirem. Um deles aceita a sugestão, mas o do cabelo cacheado se recusa a fugir, surpreendendo nosso garoto. E, não é porque esse cara é corajoso ou algo assim. Ele teve o pé esmagado por causa da investida, então não consegue nem ficar de pé. Van está muito mais ocupado prestando atenção no garoto ferido do que no monstro que está literalmente avançando na cara dele.
As coisas ficaram complicadas porque ele nem tem a opção de fugir carregando o garoto, já que o javali do inferno os alcançaria, principalmente porque eles têm o hábito de perseguir presas marcadas. A segunda opção é esmagar o distintivo e chamar um examinador, mas aí os reforços também vão demorar para chegar. O garoto com a perna machucada acha que não consegue mais continuar e insiste para que o amigo vá embora. Mantendo seu orgulho até o fim como membro da família Valtryek, o garoto quer lidar com isso sozinho. No entanto, seu amigo se recusa a abandonar o companheiro e acredita que fazer isso apenas envergonharia sua própria casa nobre. Enquanto os herdeiros mimados estão lutando pela Irmandade, Van acha a situação bizarra. Ainda assim, ele manda que eles esmaguem o distintivo enquanto isso. Ele vai manter o javali do inferno ocupado. Um dos garotos não quer falhar e deixar que a culpa recaia sobre sua família. Na verdade, os dois moleques pensam assim. E em vez de caírem, eles querem morrer de pé, lutando com sua magia. Pois é, esses idiotas e esse orgulho barato nível Vegeta estão deixando Van frustrado. Ele grita com eles dizendo que se estão realmente ali para lutar, então devem lutar esta batalha para vencer de verdade, pois isso significaria a verdadeira honra de um nobre. Em vez de entenderem a posição dele, eles continuam a chamá-lo de Garuda. Enfim, o javali do inferno com certeza está enrolando pra cacete deixando eles falarem por tanto tempo, mas finalmente voltamos para o monstro a poucos centímetros de atacá-los. O supervisor está tranquilo, sabendo que finalmente chegou a hora do evento principal. Curioso com suas palavras, o examinador pergunta do que ele está falando. O velho nojento se recusa a dar detalhes e muda de assunto perguntando se alguém já pediu ajuda, mas não houve nenhum sinal. As coisas têm estado bem calmas ultimamente. Isso deixa esse cara ainda mais feliz, porque ele acredita que o Garuda foi tão esmagado que nem conseguiu pedir ajuda. A questão dos examinandos é que todos tiveram seus pertences confiscados logo no início do teste. Tudo que esse cara teve que fazer foi pegar a mochila do Van antes de mostrá-la na frente do javali do inferno, permitindo que a besta mágica focasse naquele mesmo cheiro. Tendo facilitado tanto o começo, ele acha que é o fim do jogo para o garoto e que agora só falta o relatório para confirmar a morte dele. O cara está rindo de fininho achando que está manipulando as coisas igual ao Ayanokoji ou algo do tipo, enquanto o examinador se pergunta que merda ele tá falando. Voltando para a luta contra o javali do inferno, a fera dominadora de alto nível ainda está de alguma forma longe de seu alvo. Os três lutadores estão prontos para detê-lo. Com Van planejando a estratégia de abordagem, ele vai liderar o primeiro ataque para que os outros possam tirar vantagem disso. Mas os herdeiros orgulhosos não querem ouvir as ordens dele. Bem, eles vão ter que ouvir bem rápido, porque o javali do inferno está prestes a atacar. Percebendo um momento para atacar, Van avança com velocidade, localizando o ponto fraco do alvo e usando um golpe de colapso para fazer a criatura cambalear. É um golpe tão pesado que impressiona os outros. A retribuição é uma técnica que localiza um ponto que supostamente criaria o próximo ataque de um inimigo. Em outras palavras, se uma criatura quadrúpede como o javali do inferno se move, geralmente ela move a cabeça primeiro. Van aproveitou esse fator e aplicou um golpe penetrante naquele exato momento. Ao mesmo tempo, seu ataque não é totalmente bem-sucedido, não o suficiente para matar a besta mágica. Mesmo que ele tenha as mesmas habilidades de artes marciais, os 10 anos de físico e resistência que ele construiu não são mais os mesmos, o que significa que é mais difícil para ele derrotar monstros de alto nível com um único golpe. Em vez disso, ele manda seus companheiros atacarem de uma vez, fazendo o Nobre do Vento disparar mais dos seus golpes cortantes. O mesmo vale para o outro, que usa sua espada mágica para tentar cortar o couro da criatura. No entanto, a espada dele nem consegue penetrar. É como bater numa parede de pedra. Todos os ataques dele são inúteis e só acabam enfurecendo a besta mágica. Sentindo o que viria a seguir, Van ordena que todos se abaixem, porque esse pedaço de carne gorda está avançando a toda velocidade para atropelar tudo em seu caminho. Felizmente, nosso garoto sobreviveu ao ataque. Nenhum deles foi atingido diretamente, nem mesmo os pirralhos nobres. Van só está feliz em vê-los vivos, embora um dos nobres comente que conseguiu desviar a direção do javali do inferno usando magia de vento. Esse é o único motivo de eles terem evitado um golpe fatal. Infelizmente, o espadachim mágico é completamente inútil, mas Van não quer que eles desistam, acreditando que deveriam tentar mais uma vez. Parece um desejo de morte no começo, mas nosso garoto garante a eles que, no próximo golpe, vai mandar esse javali gordo direto para o inferno. O nobre Valtryek acha que ele enlouqueceu, porque eles literalmente nem conseguiram rasgar a proteção mágica do monstro na primeira tentativa. Dando-lhe um conselho prático, Van instrui a usar pedras para aumentar o poder letal daquela mesma técnica. Cortar sempre daria certo, mas perfurar talvez funcione, focando em um único ponto. Seguindo o conselho dele, ele pergunta a Van o que ele tem em mente, pois,
pela situação atual, está claro que não podem derrotar a criatura, nem mesmo com os 3 ataques combinados. O nobre acha que é mais adequado usá-lo como isca. É por isso que Van está insistindo em tentar de novo, para poder planejar sua própria fuga. É óbvio que o garoto com a perna machucada deveria ser deixado para trás, mas nosso rei está exalando uma aura maravilhosa. Ele não acredita em vingança mesquinha. O garoto declara que seu verdadeiro objetivo é que tanto sua família quanto o povo Garuda sejam reconhecidos como iguais no reino. Para perseguir esse objetivo, ele não pode se permitir abandonar seus companheiros e fugir. Ver ele dizer essas palavras e se levantar para apoiá-lo lembra o nobre babaca de como ele tratou esse cara o tempo todo, sentindo nojo de seu próprio comportamento. Voltando para o nosso precioso javali do inferno. Essa coisa está voltando com tudo para o terceiro round. Van grita para eles lançarem outro ataque. O javali do inferno avança para atingi-los em velocidade máxima. O nobre do vento ativa a dança das lâminas, abrindo seus ventos para lançar fragmentos. Esse ataque se chama Fenda no Céu de Poeira Negra, que coleta detritos e os lança na besta mágica. A fera de alto nível está claramente recebendo dano. Ele não consegue acompanhar os ataques, permitindo que o nosso garoto avance e use essa brecha. Van pula na fera, mirando bem na cabeça e a agarrando. Diferente dos humanos, feras quadrúpedes normalmente não têm a omoplata conectada à espinha. Desse modo, eles ganham uma imensa flexibilidade e movimento nas pernas dianteiras, mas isso também cria uma fraqueza contra forças inesperadas. Van utiliza sua técnica combinada Goki número 10, esmagando o monstro contra o chão. Em seguida, ele ordena que o espadachim mágico perfure rapidamente para atacar o coração localizado bem na base. O garoto com a espada mágica está prestes a ter o seu momento de glória. Ele hesita ao ver a fera olhando diretamente para ele. Mas, apesar do seu medo, ele desfere um golpe mortal, conseguindo acertar a estocada. Van e o outro nobre comemoram quando a espada penetra no corpo do javali do inferno e atinge o coração. Ele está prestes a finalizar a besta, mas ela de repente se ergue com uma habilidade de última hora, mandando tudo pelos ares. Isso é chamado de feitiço de quebra de maldição, e apenas algumas bestas mágicas possuem essa habilidade especial. O rugido do Elboar está encharcado de mana, permitindo que tudo na área ao redor seja explodido. O nobre espadachim cospe sangue. Seus órgãos foram rompidos por sofrerem danos internos. O Elboar volta para a ofensiva e parece que vai vencer a luta, enquanto o garoto assiste horrorizado, aceitando seu triste destino. De repente, Van se adianta para bloquear todo o peso da investida com seu corpo, usando uma técnica de fusão chamada lança espiral. O que ela faz é redirecionar o impacto para o chão, espiralando ao redor do usuário. Confuso e frustrado, o javali coloca mais força em sua investida, tornando impossível para Van continuar redirecionando. Encurralado, ele se pergunta se deve usar seu trunfo e, embora seja um risco para seu corpo, ainda é a única chance que eles têm de escapar da morte. Mas primeiro, ele manda o outro garoto fugir, e o garoto rapidamente foge da cena da batalha também. Agora que estão sozinhos, Van tenta o seu melhor para bloquear a força, mas o Elboar o arremessa direto contra a árvore mais próxima, esmagando-o. O garoto com a perna machucada tenta se aproximar para ajudar, mas nosso garoto manda ele recuar. O Elboar também ataca para matar Van agora que ele está no chão. No geral, é um momento tenso, e parece mesmo que as coisas estão chegando ao fim. De repente, o ex-assassino entoa um grito de guerra específico, liberando todas as suas limitações. A criatura é repentinamente atingida por um projétil de longo alcance, sendo jogada para o lado. Esse ataque inesperado é um feitiço mágico. Van o conhece muito bem e encara o atacante. Num toque do destino, é Heinz. O próprio príncipe veio salvá-los. Os outros nobres rapidamente socorrem e sugerem que ele vá embora imediatamente, mas Heinz se recusa, acreditando que é dever da realeza proteger seu povo. Suas palavras elevam o moral das elites, mas nosso garoto sabe que é tudo pura besteira. Ele sempre as usa para persuadir os outros antes de mandá-los direto para a morte. Heinz age como se fosse todo amiguinho dos nobres, achando que trabalhar juntos é o suficiente para matar a criatura, mas Van já ouviu bastante e joga um não na cara dele. Essa reação surpreende o príncipe, que pergunta o que ele quer. Van reafirma outro não, recusando-se a aceitar a ajuda do príncipe. Os outros nobres gritam com ele por usar um tom desrespeitoso com o príncipe, o mesmo cara que tinha acabado de salvar a vida deles. No entanto, Van tem uma opinião diferente, argumentando que teria acabado com o monstro se não fosse pela interrupção. Suas palavras parecem arrogantes e provocativas para eles. É tipo um gamer falando merda num jogo depois de perder. Heinz observa Van confrontar o Elboar completamente sozinho. O garoto marrento até manda o príncipe sentar e assistir, já que vai resolver tudo por conta própria. O Elboar avança a toda velocidade novamente.
Ralph espera conseguir acertar só mais um golpe limpo, mas Van diz para ele ficar de fora, pois atacar de forma imprudente os levaria à morte. Nem mesmo o garoto Valtryek aguenta outro golpe. Estão todos agarrados aos seus últimos suspiros de vida. Van manda que fiquem prontos e esperem seu sinal, irritando levemente Rhys, que assiste com curiosidade. Chegou a hora, e Van sinaliza que eles têm que acabar com o monstro agora. Ele é o primeiro a avançar, enfrentando a fera de frente. Lá atrás, ele perdeu a cabeça, mas dessa vez, ele não vai usar seu trunfo e lidará com a luta de forma estratégica. Como da última vez, o Elboar ataca, mas nosso garoto contra-ataca com um golpe ascendente propulsor. Tendo falhado em 3 investidas, a fera finalmente começou a levá-los a sério como oponentes competentes. É por isso que o Elboar passou a atacar com mais cautela em cada golpe. Sabendo que é um golpe falso, Van se move, feliz em ver que consegue bloquear o ataque com segurança, já que o monstro não está mais tão ambicioso. O Elboar ruge e tenta atingi-lo com suas presas, mas Van manipula cuidadosamente seu corpo para desviar de cada ataque. Os outros nobres, assim como Rhys, ficam chocados com a velocidade dele mesmo sem usar magia, enquanto o Elboar recebe outro golpe pesado de Van, que está forçando cuidadosamente seu centro de gravidade para vencer. É uma técnica tão perfeita que Rhys só tinha visto ser demonstrada por magos de alto nível. A luta continua com Van brincando com o corpo do Elboar, atacando sempre que pode e mirando em sua cabeça. Mesmo assim, nenhum de seus ataques é o suficiente para derrubar o monstro completamente, especialmente porque Van não tem nenhum tipo de aprimoramento mágico para potencializar seus golpes. Para essa fera, seus socos não passam de alguns tapinhas, e é por isso que o Elboar está ganhando confiança. Rhys acha que isso é ruim, mas nosso garoto na verdade quer que isso aconteça. Ele está tentando frustrar a fera para que ela cometa erros. Com a fera ativando sua habilidade especial de rugido, Van finalmente vê o mesmo ataque destruidor prestes a explodir. É aqui que ele instrui o usuário de vento a disparar seu feitiço, então o nobre ativa o céu dilacerador mais uma vez, jogando todos os seus ventos dentro da boca do monstro. Isso bloqueia as vias aéreas da fera e faz com que o próprio ataque dela exploda dentro de sua boca. Com o monstro atordoado no chão, Van aproveita o momento descendo bem na frente dele. Em seguida, ele aproxima as mãos e ativa Doppelganger, um movimento secreto para criar sua própria onda de choque. O golpe libera ondas de choque de ambos os lados com o objetivo de esmagar o crânio da fera por dentro. Desta vez, o ataque acerta em cheio, e o monstro finalmente é nocauteado de vez. Com a barreira mágica destruída, Van grita na mesma hora com o garoto nobre, dizendo a ele que essa é a chance perfeita de roubar a cena. O garoto nobre reage sem hesitar e segue o plano, dilacerando a cabeça do javali e acabando com ele de uma vez por todas. O garoto da magia de vento não consegue esconder sua descrença, dizendo como é insano o fato de eles terem conseguido derrotar um Elboar. Enquanto isso, Van se levanta lentamente e caminha até o garoto nobre, oferecendo-lhe a mão. Ele pergunta se o cara está bem e se ainda consegue ficar de pé. Por um momento, o garoto nobre deixa sua discriminação habitual de lado e segura a mão do nosso garoto para se levantar. Enquanto ele reclama que seu corpo inteiro parecia que ia quebrar com aquela onda sônica, Van explica calmamente que o ataque estava infundido com magia, e é por isso que desestabilizou tanto seu equilíbrio. O ex-assassino então o aconselha a cobrir os ouvidos da próxima vez, mencionando que fazer isso reduziria o impacto significativamente. O garoto nobre dá um leve sorriso e diz que vai se lembrar disso, embora admita que preferiria nunca mais ter que enfrentar um Elboar de novo. Depois de terminarem de lidar com o monstro, Van volta sua atenção para as flores que eles deveriam coletar para passar no exame. No entanto, eles descobrem que sobraram apenas 2 flores lágrima do céu. Isso imediatamente lembra nosso herói do que o examinador disse antes sobre as coisas ficarem complicadas quando muitas pessoas trabalham juntas. Uma pontinha de ansiedade surge quando ele começa a se perguntar o que deveria fazer, sabendo que não há mais tempo para procurar outras. Antes que ele consiga bolar um plano, o garoto da magia de vento dá um passo à frente e pega as 2 flores sem hesitar. Ele então caminha até o príncipe Rhys e respeitosamente oferece uma delas a ele, e o príncipe aceita com uma expressão calma, agradecendo em seguida. Vendo isso, nosso garoto não consegue evitar de zombar do garoto nobre, apontando como ele tinha acabado de entregar uma flor para alguém que estava ali apenas como espectador. Ele até sugere que isso parece quase uma espécie de suborno. O garoto nobre fica irritado na mesma hora e rebate, argumentando que aquilo é simplesmente o dever de um lacaio leal. No entanto, quando ele se vira e oferece a segunda flor para Van, nosso garoto é pego totalmente de surpresa. Ele claramente não estava esperando que algo assim fosse acontecer. Por um momento, ele apenas fica ali, incapaz de processar, e até pergunta se o garoto nobre não entregou aquilo por engano.
O garoto nobre responde calmamente que fez de propósito, dizendo que apenas queria retribuir o favor, já que não tem a menor intenção de dever nada a um plebeu imundo. Além disso, ele manda Van parar de chamá-lo de usuário de vento, lembrando que ele, na verdade, tem um nome adequado. Ele se apresenta como Falk, enquanto o outro garoto nobre também dá um passo à frente e se apresenta como Ralph. Van responde na mesma moeda, dizendo seu próprio nome, e os dois trocam um breve aperto de mão. Bem na hora em que nosso garoto comenta que eles provavelmente não se verão novamente se os dois reprovarem no exame, o príncipe de repente os impede e manda que esperem um momento. Heinz então pega algumas flores que já tinham murchado e usa sua magia de luz para fazê-las florescer mais uma vez. No instante em que as pétalas recuperam a cor, os garotos nobres ficam pasmos. Seus olhos brilham enquanto eles expressam o quão honrados se sentem por testemunhar um ato tão majestoso do príncipe. Nosso garoto, porém, corta o clima e os lembra de que o sol está prestes a se pôr, e que eles precisam voltar rápido. Falk retruca imediatamente, dizendo para ele parar de dar ordens neles, especialmente quando o próprio príncipe está bem ali com eles. Logo quando estão prestes a sair, o príncipe Heinz repentinamente traz à tona algo que notou antes. Ele aponta como Van estava cuidadosamente cobrindo suas pegadas com terra pelo caminho. Pelo que ele sabe, a habilidade de apagar o próprio rastro dessa forma é uma técnica comumente usada por assassinos. Ele continua explicando que as habilidades marciais que presenciou durante a luta, juntamente com os hábitos sutis de Van, sugerem fortemente que ele não é apenas uma pessoa comum, mas sim alguém treinado para ser um assassino profissional. Ouvindo isso, nosso garoto sente uma leve tensão crescendo dentro de si. Ele começa a se perguntar se talvez não tenha ido longe demais e revelado mais do que deveria. Acontece que o próprio príncipe Heinz carrega uma boa dose de preocupações, já que está cercado de inimigos por todos os lados. Seu pai, o rei, havia se casado com várias princesas de terras conquistadas para fortalecer seu reinado, criando uma teia complicada de política real. A mãe de Heinz, a quinta rainha, é originalmente uma nobre do próprio reino, o que lhe dá uma posição única. Por conta disso, as outras rainhas e até mesmo seus irmãos mais velhos o veem como uma ameaça, temendo que o rei possa favorecê-lo como o próximo herdeiro do trono. Com esse tipo de pressão pairando sobre ele, Heinz está constantemente em guarda, sabendo que um assassino pode atacá-lo a qualquer momento. E devido a tudo que acabou de observar, ele agora começa a suspeitar que o próprio Van possa ser um agente enviado para eliminá-lo. Se isso se provar verdade, não é algo que ele possa ignorar, e ele considera lidar com a situação ali mesmo. Enquanto isso, o suor escorre lentamente pelo rosto de Van ao perceber que velhos hábitos realmente não desaparecem. Não importa o que faça, ele não pode mudar o fato de que era um assassino antes de sua regressão. O verdadeiro problema é que ele não pode admitir algo assim. E mesmo que admitisse, ninguém aqui realmente entenderia. Por causa disso, ele sabe que não tem escolha a não ser inventar um blefe convincente para se livrar dessa confusão. Van age com naturalidade e responde casualmente, dizendo que nunca soube que essas técnicas eram consideradas parte da etiqueta de um assassino. O príncipe Heinz, no entanto, percebe facilmente essa desculpa esfarrapada, claramente não acreditando nela nem por um segundo. Ainda assim, nosso garoto muda o tom e diz para ele acreditar no que quiser, enfatizando que o que disse é a verdade. A cada segundo que passa, a atmosfera fica mais tensa. Van então começa a caminhar lentamente na direção do príncipe Heinz. Falk intervém imediatamente, tentando bloquear seu caminho. Mas no momento seguinte, nosso garoto desaparece de vista e reaparece bem na frente do príncipe, colocando casualmente a mão em seu ombro. Ele diz que estava apenas brincando e pede que ele pare de fazer uma cara tão séria e intimidadora. Van então explica que simplesmente não está acostumado a falar educadamente, minimizando a situação ao dizer que é apenas um garoto do campo que nunca aprendeu esse tipo de boas maneiras. Ele faz uma leve reverência, mantendo cuidadosamente a compostura enquanto se certifica de não revelar o que realmente está sentindo por dentro. Heinz, no entanto, não está interessado em rodeios e manda que ele pare de evitar a pergunta. Ele mais uma vez menciona o trabalho de pés que Van usou, apontando como parecia quase teletransporte, e pergunta diretamente se ele é um assassino. Desta vez, Van finalmente apresenta uma desculpa mais crível, alegando que aprendeu aquele movimento com Helene Seinertrit, a mesma pessoa que o recomendou para este lugar. Ele então mente dizendo que a senhora o havia aconselhado a esconder suas técnicas sempre que possível, já que as artes marciais são a única arma real que ele possui. No fundo, o garoto sente uma leve culpa por usar o nome dela sem permissão, mas, ao mesmo tempo, sua resposta finalmente parece tranquilizar o príncipe. Até Ralph parece visivelmente abalado no momento em que ouve o nome dela, deixando claro que a família dela está em um nível respeitado até mesmo pela realeza. Ao ouvir um nome tão poderoso, o príncipe se lembra da mulher conhecida como a Dama da Flor de Gelo.
Ele sabe muito bem que ela está entre as maiores figuras da academia. A única coisa que ele acha difícil de acreditar é que alguém como ela estaria familiarizada com técnicas de assassinato, mas ele não pensa nisso por muito tempo. Afinal, ele confia que a casa dela nunca estaria envolvida em algo tão perigoso quanto tramar o assassinato de um príncipe. Ralph então questiona Van, perguntando por que alguém do calibre de Helene recomendaria um Zeringen nascido na lama. Nosso garoto simplesmente responde que ele próprio não sabe o motivo, explicando que tudo o que ela lhe disse foi para ir à academia junto com a recomendação dela. O príncipe intervém e compartilha sua própria suposição, sugerindo que Helene pode ter planejado treinar Van pessoalmente, e eventualmente, trazê-lo para sua casa. Os outros jovens nobres começam a concordar após testemunharem as habilidades de Van em primeira mão. Com isso, o príncipe finalmente suaviza o tom e agradece educadamente, admitindo que poderia ter acabado em grave perigo se tivesse enfrentado a fera sozinho. Ele diz abertamente que deve sua vida a Van e até faz uma leve reverência para demonstrar seu respeito. Van, no entanto, continua tão direto como sempre e comenta casualmente que eles não estavam lutando pelo príncipe em primeiro lugar. Falco repreende imediatamente por sua atitude desrespeitosa, mas nosso garoto não poderia se importar menos, especialmente depois de tudo o que passou. O príncipe toma nota disso silenciosamente, percebendo como o garoto escolhe lançar insultos sutis a ele em vez de pedir qualquer tipo de recompensa. À medida que o turno chega ao fim, os alunos começam a retornar da floresta. Alguns deles carregam as flores que conseguiram coletar, enquanto outros voltam machucados, exaustos e de mãos vazias. Um sentimento de pavor paira sobre eles enquanto se preocupam em como encararão suas famílias após não conseguirem garantir uma vaga em uma academia tão prestigiada. Enquanto isso, o professor astuto não consegue evitar ficar ansioso, pois o príncipe ainda não retornou. Ele havia garantido cuidadosamente que apenas feras mais fracas estivessem presentes na floresta, aquelas com as quais o príncipe poderia lidar facilmente. O que o preocupa ainda mais é o fato de que o Elboar também não apareceu. Justo nesse momento, um grupo de 4 finalmente emerge da floresta. Embora o professor se sinta aliviado no momento em que vê o príncipe são e salvo, esse alívio rapidamente se transforma em raiva no instante em que seus olhos pousam em Van. O examinador cumprimenta nosso garoto e pergunta se ele está são e salvo. Do outro lado, o professor deles perde completamente a compostura e deixa escapar que ele já deveria estar morto. Agindo com total inocência, nosso garoto pergunta calmamente se o homem tem algum problema com o fato de ele ter sobrevivido. O professor percebe rapidamente que cometeu um deslize e se força a manter a compostura. O homem diz que estava apenas chocado ao ver que Van voltou vivo. No entanto, Van os informa casualmente que ele também não está sozinho. Um por um, os garotos saem de trás dele, lutando para arrastar uma enorme bagagem pelo chão. O professor quase tem um derrame, olhando incrédulo para o que ele acha que é. Até o examinador olha 2 vezes e pergunta se aquilo é realmente uma fera mágica. Os alunos explicam que suspeitam que ela foi enviada para assassinar o príncipe, então trouxeram a cabeça de volta como prova. Ambos os instrutores ficam em silêncio, mas por razões muito diferentes. O examinador não consegue compreender como algo tão perigoso acabou vagando pela floresta, enquanto o professor fica chocado que ela tenha falhado em eliminar seu alvo. Todos os olhos se voltam para o professor quando ele é pego desprevenido novamente. Felizmente para ele, Sua Alteza atrai a atenção de todos elogiando abertamente o grupo. No momento em que vê o príncipe parado ali ileso, a decepção do professor se aprofunda. O examinador pergunta respeitosamente a Sua Alteza se ele participou da batalha. O príncipe responde calmamente que ele apenas observou de fora. Naquele instante, o professor percebe que está encurralado em uma posição perigosa. Se alguém descobrir que ele soltou uma fera mágica contra o príncipe, sua carreira e possivelmente sua vida estarão arruinadas. Sua Alteza então pergunta inocentemente ao professor por que ele parece tão estranhamente pálido. O professor muda imediatamente de tática e começa a elogiar a suposta conquista do príncipe ao matar uma fera tão poderosa. Sua Alteza o corrige gentilmente, lembrando o professor distraído de que ele não fez nada do tipo. Os verdadeiros heróis foram os outros. Mais importante, Van foi a figura-chave que garantiu sozinho a sobrevivência deles. Isso é um choque para ambos os instrutores. Todos ficam alarmados, recusando-se completamente a acreditar que um Garuda pudesse ser o mais forte entre eles. Ralph o apoia imediatamente, dizendo que Van possui um nível anormal de conhecimento mágico para um Garuda. Enquanto isso, Dietrich confirma timidamente que o elogio de Sua Alteza às habilidades de Van é bem merecido. O professor encara em um silêncio atordoado, recusando-se a aceitar que um Garuda esteja roubando a cena. Mas Sua Alteza dá o empurrão final, afirmando calmamente que isso só faz sentido para alguém escolhido pela casa de Seimerta. Van não aprendeu exatamente muito com Helene, mas decide entrar no jogo sem corrigir ninguém. Depois disso,
Rumores rapidamente começam a se espalhar sobre as habilidades do garoto escolhido pela Dama da Flor de Gelo. Em resposta, o examinador oferece ao nosso garoto sua mais profunda gratidão. Proteger o príncipe é considerado o serviço mais alto ao reino. Tão direto como sempre, Van o corrige imediatamente, dizendo que nunca protegeu o príncipe de forma alguma. Isso foi simplesmente um efeito colateral de derrotar a fera mágica. Dito isso, ele muda a conversa de volta para o que realmente importa. Um por um, todos os garotos tiram uma flor azul. O examinador se vira para o professor com um olhar expectante. Por mais que lhe doa, o homem é forçado a fazer um anúncio oficial. Ele nomeia os 3 garotos um por um, incluindo Van a contragosto, confirmando que todos foram aprovados. Agora nosso herói está oficialmente matriculado na academia. Com tudo resolvido, o príncipe ordena ao examinador que conduza uma investigação detalhada sobre a aparição da fera mágica. A cena então muda para a cerimônia de boas-vindas da academia. O diretor deixa claro a todos os alunos que a academia não existe para aqueles apenas adeptos da magia. Seu propósito é moldar jovens talentos em nobres guerreiros que lutam por e protegem o reino. Entre todos os usuários de magia, Van se sente discretamente satisfeito que sua vida finalmente mudou para melhor. Em sua primeira vida, ele não conseguia nem imaginar pisar dentro da academia, muito menos se matricular como aluno. Assistindo de cima, Helene observa silenciosamente o jovem gênio que possui o potencial de acabar com o profundo preconceito do mundo contra o povo Garuda. Mais tarde, ela caminha pelo corredor que leva a uma porta intrincadamente decorada. Dentro da câmara há uma mesa redonda com 5 assentos, sendo que apenas um deles ainda está vazio. Os outros 4 olham com raiva para a jovem senhora que está testando a paciência deles. A princesa da espada Karina Luthier critica Helene por chegar com uma expressão tão satisfeita depois de desperdiçar seu precioso tempo. Enquanto isso, Emilia Rodewald permanece calma e simplesmente pergunta qual é o propósito dessa reunião repentina. O punho silencioso, Arnold Clavis, afirma que há apenas uma pauta na mesa esta noite. O 8º príncipe, Leonis, deixa bem claro, dizendo que o objetivo deles é decidir como lidar com o impostor entre eles. Confusa, Emilia se pergunta em voz alta o que exatamente ele quer dizer com aquilo. Arnold então explica que a matrícula do primeiro aluno Gauda na história causou um grande alvoroço entre os nobres. Karina zomba da decisão, brincando que, nesse ritmo, eles poderiam muito bem começar a matricular monstros em seguida. No entanto, quem parece ter o maior problema com a admissão de Van é Leonis. Ele se vira bruscamente para Helene, a última integrante das 5 coroas radiantes. Ele exige uma excelente explicação do porquê ela recomendou um Gauda imundo para a prestigiada academia deles. Na academia, nobres e magos poderosos de todo o reino se reúnem sob o mesmo teto. Mesmo entre elites como eles, é comum que brigas e disputas aconteçam por causa de orgulho. Para gerenciar esses conflitos, 5 alunos conhecidos como as 5 coroas radiantes possuem autoridade disciplinar sobre a academia. Leonis exige uma explicação do porquê alguém com o status de Helene tomaria uma decisão tão tola. Sem hesitar, Helene responde que testemunhou a força de Van com seus próprios olhos e reconheceu o talento dele. A princesa da espada, no entanto, tem dificuldade em colocar as palavras forte e Gauda na mesma frase. Ela se recusa a acreditar que pessoas amaldiçoadas desde o nascimento poderiam ser algo além de fracas e inúteis em combate. Até mesmo a calma e contida Emilia concorda que isso é ilógico. Uma raça que não possui magia simplesmente não consegue se manter de pé em uma luta. Leonis comenta de forma condescendente que parece faltar a Helene esse tipo de bom senso básico. Helene fica irritada quando ele menciona bom senso. Ela diz que o bom senso é apenas uma desculpa para impedir as pessoas de pensarem e forçar crenças tolas nos outros. Leonis começa a ferver de raiva, incapaz de lidar com uma mulher minando sua autoridade. Nesse momento, Arnold sugere calmamente uma solução prática. Eles podem simplesmente testar se Van realmente tem as habilidades que Helene afirma. Leonis imediatamente se interessa pela ideia. Ele vai além e propõe uma punição para humilhar Helene se Van falhar no teste. Embora Helene não tenha certeza do que ele está tramando, ela oferece um aviso educado para não subestimar a escolha dela. Esse comentário irrita Karina, que se oferece para avaliar pessoalmente as habilidades dele. Leonis dá total aprovação para ela esmagar o forasteiro. Enquanto Karina passa por Helene, ela pergunta zombando se o garoto Gauda despertou o interesse dela. Karina deixa claro que a única coisa em que está interessada é em despedaçar o brinquedo favorito de Helene junto com aquela atitude orgulhosa dela. Uma semana se passa após o início das aulas, e Van caminha pelos corredores sozinho. Tirando os olhares ocasionais e a hostilidade silenciosa, as coisas estão indo surpreendentemente bem para ele. Ele se lembra de como, na aula anterior, o instrutor fez uma pergunta avançada sobre teoria mágica para envergonhá-lo. Todos os alunos ficaram em silêncio porque o assunto estava muito além do nível deles.
O instrutor desleixado não deu importância, alegando que era idiotice esperar que um Gauda respondesse a uma pergunta dessas em primeiro lugar. Ele jogou na cara que o povo de Van não é exatamente conhecido por ler livros. No entanto, Van humilhou e mostrou quem manda, assumindo a palestra e transformando a aula do velho professor enrugado na sua própria. Depois desse incidente, ele não viu mais ninguém tentar passar a perna nele. De repente, ele volta à realidade com um tapa nas costas de Ralph, que o convida para almoçar com ele. Nosso garoto agradece a ele pelo apoio. Ralph parece confuso, sem a menor ideia do que ele quer dizer. Os dois então seguem juntos para o refeitório. No caminho, uma garota de cabelo roxo de repente o chama. Ela parece genuinamente ofendida, como se ele tivesse cometido um crime terrível ao passar por ela sem oferecer um cumprimento adequado. Os dois pedem desculpas sinceramente, mas os olhos de Van se arregalam de choque quando ela levanta a lâmina bem no pescoço dele. Ele pergunta sem rodeios à maluca qual é o problema dela. Ela o encara com um sorriso de superioridade, afirmando que é mais do que natural um Gauda se curvar com a testa colada no chão. Meu chapa responde calmamente que ambos são alunos da mesma academia. Ele não tem intenção nenhuma de se curvar só porque ela acha que ele deveria. Ao ouvir isso, ela pergunta friamente se ele ao menos entende seu verdadeiro status dentro daquelas paredes. De repente, Ralph dá um passo à frente para defender o amigo, dizendo que ela está indo longe demais. A garota insiste que impor disciplina é necessário para garantir que todos continuem obedientes aos seus superiores. Van acena levemente com a cabeça, concordando que os veteranos merecem respeito. No entanto, não cai bem para ele quando uma estranha instável tenta forçar esse respeito com a ponta de uma lâmina. Ele agarra firmemente a espada dela, tornando impossível para ela empurrar ou puxar. Com um giro brusco, ele a obriga a entrar em pânico. Ela coloca mais força na lâmina. Naquele instante, ele desfere um golpe preciso que a quebra limpa ao meio. Quando ela reconhece a técnica do fio cortante, a garota antes arrogante começa a suar frio. Atacá-lo com uma lâmina de liga de zinco barata foi um erro de amador. Lâminas de zinco são populares entre novatos porque canalizam magia facilmente, mas são frágeis demais para uma luta séria. A garota reclama amargamente que não tem permissão para carregar uma espada de verdade no campus. Esse privilégio pertence exclusivamente às 5 coroas radiantes. Ao ouvir esse título pela primeira vez, Van fica curioso. Bem na hora, a princesa da espada entra em cena e o acusa formalmente de desrespeitar uma veterana e destruir propriedade alheia. A garota de cabelo roxo abaixa a cabeça imediatamente e se dirige a ela como senhorita Karina. Só o nome já desencadeia uma reação aguda na memória do nosso herói. Em sua vida passada, não havia ninguém que não conhecesse o nome de Karina, a lâmina de sangue. O cérebro dele dá um curto-circuito, imaginando por que a própria Anjo da Morte está ali de pé dentro da academia. Van se recorda que, quando vivia como assassino antes de sua regressão, o reino estava emaranhado em várias revoltas. Entre elas, havia uma facção de purificação implacável conhecida como o Anel da Aniquilação Branca, e o único nome que ele mais se lembrava daquele grupo era a senhorita Karina. Ele se lembra dela como a Borda de Sangue, uma figura aterrorizante que havia massacrado inúmeros heróis. Para exterminar o Anel da Aniquilação Branca, o reino teve que fazer imensos sacrifícios. Todo aquele caos acabou levando a outro conflito devastador, a guerra pela sucessão do trono. Nosso garoto tinha visto Karina apenas uma vez no campo de batalha, mas aquele único encontro foi o suficiente para gravar a imagem dela permanentemente em sua memória. Por causa disso, ele não consegue compreender o que uma das maiores futuras inimigas do reino está fazendo ali, de pé dentro da sua própria prestigiada academia. Enquanto Van está perdido nesses pensamentos, Karina o nota encarando-a e adiciona a isso a lista de ofensas dele. Ela chama o comportamento dele de rude, apontando como ele está abertamente olhando boquiaberto para uma veterana. Nosso garoto pede desculpas rapidamente, mas ao mesmo tempo zomba da ideia, comentando casualmente que não a vê como alguém acima dele. O garoto nobre tenta impedir Van de provocá-la ainda mais, avisando repetidamente sobre quem ela realmente é. Ele explica que ela é uma das 5 radiantes. Quando nosso garoto se faz de desentendido, Ralph intervém e esclarece que os 5 radiantes são a elite do topo da academia, indivíduos cujas habilidades estão em um nível completamente diferente. Ele apresenta Karina como uma prodígio que entrou na academia aos 13 anos. Ao ouvir isso, Van junta as peças e percebe que Karina deve ter sido originalmente filha de um alto nobre. O fato de que ele nunca soube disso em sua vida passada significa que o passado dela deve ter sido encoberto depois que ela se tornou uma rebelde. Ele nunca imaginou que iria esbarrar com ela ali, nessa fase da vida dela. Esse pensamento o leva a algo ainda mais sombrio. Van começa a se perguntar se essa pode ser sua chance de eliminá-la antes que tudo saia de controle. Se ele a bater agora, ele pode potencialmente apagar as raízes da própria rebelião futura.
E se essa rebelião nunca acontecer, então a guerra de sucessão pode nunca ocorrer também, o que também significaria que Rhaes pode nunca ascender ao trono. Enquanto o garoto continua perdido em pensamentos, Carina nota isso mais uma vez. Ela o avisa que tem permissão oficial para carregar uma lâmina real e então muda para uma postura tão refinada e letal que parece capaz de matar alguém em um instante sem ao menos revelar o movimento do golpe. Ralph diz urgentemente ao nosso garoto para se desculpar antes que arrisque sua vida, mas Van responde calmamente que quer confirmar uma coisa primeiro e diz para ele recuar. Ele assume sua própria postura de combate, provocando-a efetivamente a atacar. A princesa das 1000 espadas, já irritada além do limite, avança com a intenção de matar. O golpe dela vem a uma velocidade que olhos comuns não conseguem acompanhar. No entanto, Van o evita por pouco, recebendo apenas um leve arranhão em vez de um golpe fatal. Carina declara rapidamente que está parando a punição por enquanto, insistindo que vai continuá-la mais tarde, e então deixa o local ao lado da garota de cabelo roxo. Quando chegam a um lugar isolado, longe de quaisquer observadores, a garota de cabelo roxo pergunta por que ela deixou o garoto ir. A princesa das 1000 espadas luta por um momento, mantendo a compostura, depois se abaixa no chão e responde que não foi ela quem o deixou ir. Ela deixa claro que esse incidente não deve chegar aos ouvidos de mais ninguém, ao mesmo tempo em que revela o ferimento que sofreu no confronto com o garoto. Ela então se lembra que viu isso antes em um antigo livro de artes marciais, e é conhecido como o ponto central do coração. Esse é um ponto vital que atinge os nervos, então a vítima fica paralisada e não consegue andar direito depois disso. A garota de cabelo roxo então pergunta se foi um empate, mas Carina permaneceu em silêncio. Por dentro, ela tem certeza de que não foi bem assim. O que realmente aconteceu foi que, durante a luta, ela estava mirando no pescoço dele. No entanto, Van conseguiu se aproximar dela e impiedosamente mirou em seu ponto fraco. Ela tentou recuar para se esquivar, mas por causa disso, errou o alvo. Nosso garoto então avançou e atingiu o ponto vital dela com uma precisão mortal. Carina fica ainda mais abalada, pois esse é exatamente o mesmo golpe ensinado em escolas de espadas renomadas, e se pergunta de onde diabos Van o aprendeu. A NPC de cabelo roxo está em total negação e afirma que não foi um empate de forma alguma. Ela continua dizendo que Carina é a vencedora, já que foi a última a ficar de pé. A princesa da espada finge concordar com ela, mas, no fundo, sabe a verdade. Esse ponto vital em particular não chega a matar a pessoa, mas dói pra caramba. Então esse golpe foi desferido de propósito. Se essa fosse uma situação de vida ou morte, ela tem certeza de que teria ganhado uma passagem na classe econômica direto para o além. Deixando esses pensamentos de lado, ela se levanta e diz que foi descuidada. No entanto, da próxima vez, ela garante que trará uma espada para quebrar aquele garuda de uma vez por todas. De volta ao nosso herói, Ralph pergunta o que exatamente ele queria confirmar naquela hora. Van o ignora, mas o cara continuou importunando, exigindo uma explicação. No entanto, nosso herói se perde em pensamentos, percebendo que, apesar da atitude hostil, a princesa da espada estava se segurando muito e nem sequer usou sua habilidade mágica especial. Mesmo chamando isso de punição, ela não tentou de fato fazer nada muito sério. Van então diz em voz alta que Carina é uma garota legal, o que pega Ralph de surpresa. Mas nosso herói agora tem total certeza de que ela ainda não é a lâmina de sangue e decide ajudá-la a mudar seu destino. Ralph simplesmente deixa o assunto de lado, dizendo que nosso garoto provavelmente bateu a cabeça com muita força ou algo assim. Quando Van volta para a sala de aula, todos param de falar imediatamente e evitam seu olhar. Ele então se senta, e todos os colegas começam a fofocar imediatamente sobre o que aconteceu no corredor. Nosso garoto dá um sorriso nervoso, mas então seus dois lacaios aparecem e o tranquilizam, dizendo que opiniões lixo sempre vão feder. Ralph se oferece para ir com ele pedir desculpas à princesa da espada, enquanto Falk garante que pedirá ao pai para amenizar as coisas. Van diz para os dois caras de bom coração pararem de se intrometer nos problemas dos outros. Ele os provoca dizendo que mudaram completamente desde quando se conheceram, mas agradece a ajuda. No entanto, ele pretende resolver a situação com as próprias mãos. Isso deixa os dois lacaios chocados, e eles perguntam o que ele quer dizer com isso. Nosso herói diz a si mesmo que, para impedir que a lâmina de sangue surja, ele precisa enfrentá-la aqui e agora. Van então faz uma piada sem graça dizendo que as 5 coroas radiantes são apenas estudantes encarregados da disciplina da escola, então não são nada demais. Falk e Ralph ficam pasmos com o comentário dele e perguntam se ele tem noção do que está acontecendo. Nesse momento, a atenção de todos se volta para Helene quando ela entra na sala de aula e chama seu nome em voz alta. Recostando-se na cadeira, ele pergunta a ela o que está acontecendo. Ela pede educadamente que ele a acompanhe por um momento, prometendo que não vai demorar, pois ela terá outra aula em breve. Ele a encara em silêncio por um momento,
mas esse não é um convite que possa recusar. Depois que eles saem juntos, a turma inteira fica boquiaberta. Ninguém nunca havia falado com a Dama da Flor de Gelo de forma tão casual antes. A cena muda para uma mesa de chá no meio de um jardim de flores, o lugar perfeito para uma conversa particular. Helene sorri gentilmente ao dar a notícia de que as 5 coroas radiantes decidiram enviar Karina para testar suas habilidades. Ele responde sarcasticamente que o aviso dela chegou um pouco tarde. Helene continua animada, admitindo que não esperava que Karina o desafiasse tão rápido. Karina está destinada a liderar a renomada família de espadachins Luthier, então sua habilidade extraordinária não surpreende Van. No entanto, ele sente que ela não é apenas mais uma herdeira talentosa. Há algo mais profundo sobre ela. Helene inclina a cabeça e pergunta o que ele quer dizer. Sem saber como explicar, ele diz que ela parece alguém que abandonou tudo na vida, exceto o treinamento com a espada. Os olhos de Helene se estreitam ligeiramente com essa observação, e ela elogia silenciosamente sua perspicácia. Ela revela que Karina não é simplesmente mais uma criança nobre da família Luthier. Na verdade, ela nasceu de um caso com uma empregada e nunca foi formalmente reconhecida como legítima. Essa percepção mudou quando ela completou 10 anos de idade. Durante uma luta amistosa, ela superou completamente seu irmão de 17 anos. Na época, todos presumiam que seu irmão herdaria o nome da família, mas sua demonstração avassaladora de talentos forçou a reconsiderar. Apesar de enfrentar ressentimento e inveja a vida toda, ela acabou sendo nomeada a próxima chefe da família, independentemente de sua origem. Ao ouvir tudo isso, Van se pergunta como Helene sabe de detalhes tão íntimos sendo uma pessoa de fora. Helene ri baixinho e diz que a sociedade nobre vive de fofocas. Deixando isso de lado, ela relembra a primeira vez que viu Karina antes da cerimônia de admissão da academia em um evento formal. A garota estava sozinha em um canto silencioso, enquanto ninguém sequer se deu ao trabalho de dizer um oi. Ela permaneceu em silêncio, observando calmamente enquanto o pai ignorava a presença dela e falava com os outros como se ela nem existisse. A falta de amor e a indiferença dele eram claramente visíveis nos olhos vazios e sem vida dela. Vendo a preocupação que ela demonstra pela garota, ele pergunta por que ela não se aproximou de Karina naquela época. Helene explica que não era tão simples. Como herdeira de outra casa nobre e poderosa, intervir seria difícil. Seria visto como a família Seymertre interferindo nos assuntos internos da família Luthier. Van suspira, seriamente irritado com o quanto as tradições da nobreza são cansativas. Helene continua, dizendo que Karina provavelmente nem se lembra daquela noite. Com a forma como a política de sua família está se desenrolando, ela teme que a garota possa acabar seguindo o caminho errado. A expressão de Van fica séria ao perguntar o que ela faria se isso acontecesse. Helene responde sem hesitar que usaria cada gota do seu poder para impedi-la. Caso contrário, ela nunca seria capaz de lavar o arrependimento do passado enterrado em seu coração. Naquele momento, todas as peças começam a se encaixar. Ele sempre acreditou que Helene tinha potencial para se tornar uma heroína lendária cujo nome entra para os livros de história, mas nunca tinha ouvido falar dela em sua vida passada. A vida dela provavelmente foi encurtada enquanto tentava trazer Karina de volta depois de ela ter se perdido. Como se lesse seus pensamentos, Helene o avisa para não ficar sentimental com ela. Ela continua sendo uma espadachim implacável, uma guerreira brilhante que não hesitaria em cortá-lo. Nosso garoto responde com confiança que entende isso perfeitamente e que essa conversa só o motivou ainda mais. Ele olha fundo nos olhos dela e jura que apagará seus arrependimentos. Na sua vida passada, Karina era imparável, mas desta vez, ele tem a oportunidade de parar a ameaça na raiz. Surpresa com a determinação dele, Helene admite se sentir de certa forma aliviada ao ouvir essas palavras. Ela estava esperando que ele a ajudasse. Ainda assim, apenas palavras não significam nada. Ela perguntou se ele realmente conhece um método para conter sua esgrima invencível. Van garante a ela que conhece e a convida casualmente para se encontrarem depois das aulas para que ele possa demonstrar. Mais tarde naquela noite, Ralph e Falk vão para a floresta procurá-lo. Falk se sente desconfortável em seguir o amigo deles desse jeito. Enquanto isso, Ralph está muito desconfiado sobre para onde ele sumiu sem dizer uma palavra. É impossível não ficar curioso depois de vê-lo entrar de fininho na floresta sozinho com a princesa de gelo. Falk tenta deixar para lá e mudar de assunto. É quando eles avistam nosso herói de pé no meio de uma tempestade congelante. Diante dele, Helene não está se segurando. Uma tempestade de pingentes e lanças afiadas de gelo chove sobre ele sem piedade. Quando ele ouve as vozes em pânico deles, ele se vira. A implacável princesa de gelo não acredita em pausas. Ela o pune por desviar o olhar do oponente no meio da luta, liberando os 1000 espinhos do jardim de gelo. Vinhas gigantes de gelo espesso avançam contra os três. Ralph e Falk se arrependem de suas escolhas de vida.
Naquele momento, Van desfere um único golpe perfeitamente focado, despedaçando o ataque inteiro com um impacto limpo. Ele gira o corpo com um sorriso atrevido no rosto, dizendo que eles têm um timing perfeito. Ele os convida a se juntarem ao lado de Helene e o atacarem, se gabando de que tem dificuldade para encontrar um verdadeiro desafio aqui. Simon entra e cumprimenta Karina. Karina não está de muito bom humor hoje, então pergunta diretamente se Sua Alteza precisa de alguma coisa. Simon responde que não quer apressá-la, mas está curioso sobre o que ela planejou para lidar com o Garuda no duelo. Karina faz uma leve reverência e diz a Simon que isso vai acontecer muito em breve, pois o item que ela pediu à sua família finalmente chegou. Ao ouvir isso, um brilho de malícia ilumina os olhos de Simon quando ele vê Anastasia entrar lutando para carregar um caixão muito pesado. A Anastasia pergunta a Karina para onde ele deve ser levado. Karina calmamente instrui a levá-lo para o seu quarto e a manuseá-lo com muito cuidado. Simon mal consegue acreditar no que está vendo. Algo tão antigo, parecido com um artefato e tão poderoso está bem na sua frente. Karina então pergunta a Simon se aquilo seria o suficiente para a tarefa que tem pela frente e se não seria um exagero só para matar um Garuda qualquer. Simon, no entanto, claramente quer que o evento se torne um espetáculo em vez de algo silencioso e simples. Ele comenta com Karina que alguém como ela é uma lâmina nua em forma humana, alguém cujo poder e habilidade merecem um palco adequado. Para alguém como ela, não há palco mais adequado do que este momento para mostrar a todos o domínio que possui. Enquanto isso, um aviso aparece no mural dos alunos, e toda a academia rapidamente começa a falar sobre isso. O anúncio afirma que Karina, uma das 5 coroas radiantes, desafiou oficialmente o aluno do primeiro ano Van para um duelo como punição por perturbar a ordem pública. A notícia se espalha pela academia quase instantaneamente, e os alunos se reúnem ao redor do mural enquanto sussurram entre si. Todos sabem que este não é um duelo comum. Muitos deles dizem baixinho que parece mais uma armadilha mortal preparada. A batalha ocorrerá no grande campo de treinamento da Academia Real, que os alunos comumente chamam de Arena do Anel de Giz. Essa arena não é apenas um lugar qualquer de prática. É um palco sagrado usado para duelos oficiais entre alunos e também para provações especiais que testam os limites da força e da coragem de alguém. Por causa dessa reputação, a arena tem um grande peso dentro da academia. Quando o dia do duelo finalmente chega, o ar parece tenso e agitado. Alunos se reúnem de todos os cantos da academia, enchendo as arquibancadas com vozes altas e olhares curiosos. No centro da arena, Van alonga silenciosamente seus membros enquanto espera o duelo começar. A multidão cresce a cada minuto que passa, pois todos querem testemunhar o que acreditam que se tornará um dos duelos mais inesquecíveis que a academia já viu. Ralph comenta que o clima na arena parece bem sombrio. Falk responde que já sabe por que tantas pessoas se reuniram aqui hoje. Todos eles entendem que isso não vai ser realmente um duelo. Ralph parece confuso com essa afirmação, então Helene explica tudo calmamente para ele. Ela diz que isso não é um duelo de forma alguma. É uma punição. É uma luta entre um dos 5 radiantes e um Garuda, e todos acreditam que isso só pode terminar em um massacre unilateral. É isso que a multidão espera ver, e é exatamente para isso que a maioria deles veio aqui. Ralph responde que talvez seja assim que as outras pessoas veem a situação. Falk então conclui o pensamento e diz que eles já sabem que tipo de poder o Van possui, e que ele não é alguém que possa ser medido pelo senso comum. Helene então lança um olhar para o príncipe, que observa a arena lá de cima, e comenta baixinho que até ele parece acreditar na mesma coisa. E de fato, o príncipe Heinz está presente entre os espectadores e observa tudo com uma atenção serena. Simon o nota de longe e se pergunta por que o príncipe veio assistir a esse duelo, mas nenhuma resposta clara lhe vem à mente. Logo, as grandes portas da arena se abrem lentamente, e Karina entra segurando o pesado caixão com as 2 mãos. No momento em que Ralph o vê, ele parece preocupado e confuso, e Helene explica que Karina realmente trouxe algo extremamente poderoso para essa luta. Nem mesmo Van consegue esconder sua surpresa ao notar o caixão parado na sua frente. Ele solta uma piada nervosa e diz que talvez ela tenha trazido um caixão para ele, embora acrescente que pensar assim pode ser um pouco de presunção da parte dela. Karina diz a ele para parar com o teatrinho, pois aquele caixão logo se tornará o motivo da morte dele. Com isso, ela o abre e revela várias espadas guardadas ali dentro, juntamente com domínios mágicos embutidos em sua estrutura. A arma é conhecida como o Caixão de Espadas. É um arsenal portátil que foi passado de geração em geração pelos santos da espada da casa Luthier. Falk reage com descrença e se pergunta por que os santos da espada sequer pensariam em criar algo assim. Karina então saca uma das espadas e a aponta diretamente para Van, declarando que o fará se arrepender de ter colocado os pés na academia deles. Van agora não parece mais impassível ou confuso.
Sua expressão se estabiliza, e ele responde que ela é quem vai se arrepender quando ele esmagar aquele precioso caixão de espadas na frente de milhares de espectadores. Ele então pergunta quando o duelo vai começar. Karina responde que já começou, enquanto ambos avançam diretamente um contra o outro. O que Karina não espera é a velocidade absurda que Van começa a usar contra ela. Num momento, ele está longe, e no milésimo de segundo seguinte, ele aparece bem na frente do rosto dela. Karina rapidamente bloqueia o ataque, e Van comenta que ela tem bons reflexos. Na verdade, ela está confusa, assim como todos que estão assistindo à luta. Nenhum deles entende como um Garuda consegue se mover tão rápido. Muitos da multidão presumem que ele deve estar usando magia de movimento instantâneo. Essa explicação se espalha rapidamente entre os alunos, porque nada mais parece possível para eles. No entanto, essa ideia deveria ser impossível, pois alguém que eles consideram um lixo não deveria ser capaz de usar magia de jeito nenhum. Falco observa de perto e admite que, por mais que já tenha visto Van fazer esse truque, ainda parece magia para ele. Helene o corrige calmamente e explica que isso não é magia de forma alguma. A técnica é conhecida como passo fantasma. Normalmente, as pessoas avançam, dão um impulso no chão e o corpo acompanha numa sequência de movimentos que leva tempo para ser concluída. Van não dá o impulso no chão dessa maneira. Em vez disso, ele desliza o corpo todo para frente controlando seu centro de gravidade, enquanto usa a rotação da pelvis para gerar força. Essa é a verdadeira natureza de seu trabalho de pés. Por causa desse movimento, ele parece deslizar para frente, como se houvesse molas poderosas escondidas em seus pés. Mesmo depois de ouvirem a explicação, os garotos ainda têm dificuldade de entender como isso funciona. A verdade é que quando alguém enfrenta isso em um combate corpo a corpo, o movimento parece exatamente um teletransporte. Quando Helene testemunhou essa técnica pela primeira vez na Floresta dos Garuda, ela também acreditou ter acabado de ver magia. Falk fica animado ao perceber essa vantagem, pois isso significa que Van deve dominar a curta distância, onde uma espada longa não pode ser balançada adequadamente. No entanto, a batalha toma um rumo inesperado. Karina de repente avança com sua espada várias vezes seguidas, forçando Van a recuar, enquanto ele leva um pequeno corte no braço. Karina já percebeu que ele quer se manter perto para evitar o alcance total de sua lâmina. O que Van não previu é que espadas longas contêm uma seção sem fio perto do punho conhecida como ricaço. Através de uma técnica chamada meia-espada, um lutador pode agarrar o ricaço com uma mão e controlar a espada mesmo a curta distância. Ralph se lembra de ouvir falar dessa técnica sendo usada no campo de batalha, mas nunca esperou que fosse algo que uma nobre dama treinaria para executar. Falk também começa a entender que os boatos que chamam Karina de a próxima santa da espada podem não ser elogios vazios, mas um vislumbre do seu verdadeiro destino. Helene continua observando a luta com muita atenção. Em sua mente, essa decisão ainda parece um movimento perigoso ao enfrentar alguém como Van. Karina mais uma vez encurta a distância entre eles, e Van responde com um soco rápido que a acerta e a força um pouco para trás. Ele não para por aí e avança mais uma vez para pressionar o ataque. Simon assiste a troca de golpes com uma expressão tensa e pensa que Karina está simplesmente recebendo os golpes sem reagir adequadamente. Anastasia explica baixinho que, para um espadachim mágico, ataques que não contêm energia mágica são extremamente difíceis de ler ou evitar. Como os golpes de Van não têm absolutamente nenhum poder mágico, seus ataques parecem completamente imprevisíveis para eles. Karina, no entanto, não parece nem um pouco preocupada. Na verdade, ela está gostando da troca de golpes, porque uma barreira mágica envolve seu corpo. Ela acredita que golpes físicos comuns não podem perfurar essa defesa, a menos que Van de alguma forma use magia. De repente, um zumbido agudo explode dentro de seu ouvido como se o tímpano tivesse rompido, e uma onda de sensação rubra inunda seu corpo. Chocada e cambaleante, ela pergunta a Van o que ele fez com ela, e Van responde com um sorriso atrevido, sugerindo que talvez a concentração mágica dela seja simplesmente desleixada por causa do lugar de onde ela veio, e essa resposta só alimenta ainda mais a fúria de Karina. Em seguida, Van explica que a técnica que ele usou mais cedo é chamada de palma de ar. Ela funciona usando a pressão do vento liberada por um golpe de palma. A força desse ar comprimido viaja como uma onda de choque que atinge diretamente os canais semicirculares do ouvido interno. A explicação se espalha pela arena, enquanto as pessoas prendem a respiração e assistem a cena inacreditável se desenrolando diante delas. A senhorita Karina, a orgulhosa princesa da espada, está, na verdade, sendo empurrada para trás. Simon fica tenso ao vê-la recuar, e a frustração cresce dentro dele, pois, para ele, parece que uma nobre está se mostrando fraca na frente de todos. Karina ainda está lutando contra o zumbido doloroso na cabeça, quando Van pergunta calmamente se eles deveriam simplesmente encerrar o duelo por ali. Logo depois de dizer isso, ele salta em direção a ela novamente para finalizar o confronto.
No entanto, Karina levanta lentamente a cabeça e um sorriso sinistro se espalha por seu rosto. Nesse momento, todos percebem que algo está errado. O recuo nunca é uma fraqueza. Faz parte do plano dela. De repente, ela crava sua lâmina no chão e uma violenta onda de poder irrompe. Ondas de choque ecoam pelo chão da arena e espalham poeira e fragmentos de pedra por toda a parte. Os espectadores olham ao redor alarmados enquanto Van se prepara e analisa o ataque. Pelo que ele consegue ver, ela apenas balança a espada com mana fluindo através dela. Mesmo sem um golpe direto, apenas a onda de poder já abala seu corpo profundamente. Karina então explica que é por isso que gerações de santos da espada se dedicam a dominar a lâmina queda do céu. Van também percebe a desvantagem da técnica, pois a própria espada luta para suportar a tensão criada pelo enorme poder que flui por ela. Simon finalmente se permite sorrir de novo. Ele conclui que Karina claramente estava se segurando até este momento. Agora que ela revela esse nível de força, fica óbvio para ele que Van não será capaz de suportar. Na cabeça dele, o resultado já está decidido. Se Van não conseguir resistir ao próximo golpe, não sobrará nada além de seus ossos. Ainda assim, Van não demonstra medo algum. Em vez disso, ele diz calmamente a Karina que ela deveria cuidar melhor de sua arma. Karina responde que normalmente faria isso, mas agora pretende acabar com esse duelo tolo no próximo golpe de sua espada. Nesse momento, ela libera ainda mais poder na lâmina. Os espectadores ficam ansiosos ao perceberem que ela pode realmente ter a intenção de matá-lo. Ralph e Falk sussurram nervosos um com o outro enquanto tentam entender o que está acontecendo. Helene os interrompe e explica a situação claramente. Ela diz que os ataques de Van estão acertando em cheio, mas ainda não tem o poder de derrotar Karina com um único golpe. Por outro lado, Karina possui a lâmina queda do céu, que pode apagar Van com um único golpe. Isso significa que Karina está deliberadamente deixando que os ataques dele a atinjam porque quer transformar a luta em um espetáculo. Helene acrescenta que se Karina liberar a lâmina queda do céu no mesmo momento em que Van se aproxima dela, mesmo que ele desvie do golpe direto, o impacto em si ainda o matará a queima-roupa. Ralph e Falk ficam em silêncio imaginando o que Van planeja fazer a seguir. No campo de batalha, Karina ergue sua espada mais uma vez e diz para ele aceitar o tratamento que convém a alguém do seu status. Ela até diz que, se ele fizer isso, ela pode poupar a vida dele. Van responde com um tom brincalhão e atrevido que ela parece excepcionalmente obcecada com a ideia de status. Karina rebate que esse pensamento é simplesmente a ordem natural do mundo. Aos olhos dela, a força da mana determina o valor de uma linhagem, e esse princípio é a base do próprio país. Van de repente ri ao ouvir essa explicação. Ele diz que soa como a resposta perfeita que um nobre daria. Então ele a provoca de novo e pergunta se agir como um nobre realmente faz dela uma. Karina não entende por que ele diz algo assim, e as palavras a irritam profundamente. Van continua insistindo e revela que ela carrega sangue de plebeu e sangue de nobre nas veias. Segundo ele, esse é o motivo pelo qual ela tenta tão desesperadamente provar ser uma verdadeira nobre, para que seu pai finalmente a reconheça. Essas palavras atingem diretamente sua fraqueza oculta. Karina congela por um momento porque não consegue entender como ele sabe de algo tão pessoal. A raiva dela aumenta incontrolavelmente e ela deposita ainda mais poder em sua lâmina. As pessoas que assistem à luta ficam preocupadas com Van à medida que a tensão aumenta. Helene entende imediatamente o que Van está fazendo. Ela percebe que ele está provocando Karina deliberadamente para que ela lance um ataque com tudo, sem pensar. Ralph não consegue entender o raciocínio por trás de um movimento tão imprudente. Ele se pergunta por que Van iria pressioná-la tanto e arriscar a própria vida apenas para forçar essa reação nela. O comentário de Van não é exatamente sem fundamento. Na verdade, chega diretamente no segredo mais profundo de Karina e na vergonha que ela carregou por anos. Ela sempre se sentiu como uma estrangeira que de alguma forma se infiltrou na sociedade nobre. Ela é filha de um nobre, mas nasceu de uma concubina. E por causa disso, ela nunca pertence de verdade à família nobre. Enquanto crescia, ela observava os nobres com cuidado. Ela estudava como eles exerciam seus deveres. Mas, apesar de aprender todas essas coisas, ela nunca sente que é realmente um deles. Ela constantemente sentia olhos invisíveis a observando e esperando que ela fracassasse. Essa pressão silenciosa nunca a abandonou. Por causa desse sentimento, ela vivenciou um breve momento de empatia quando viu Van pela primeira vez caminhando pela academia com tanta confiança. Mesmo ele sendo um garuda, ela sentiu aquela pequena conexão. É por isso que ela se ofereceu para testá-lo em primeiro lugar, pensando que poderia resolver o assunto sem matá-lo. No entanto, Van nunca deu valor àquela pequena gentileza e, em vez disso, ousou insultá-la. Por causa disso, ela se convence de que ele merece todo o peso de sua ira. Karina brande a espada e declara que vai matá-lo. Van imediatamente diminui a distância entre eles.
Karina libera a lâmina queda do céu e desfere o golpe com força total. Quando a poeira baixa, ela vê algo que lhe corta a respiração. Van usou as próprias mãos para deter o ataque e agora segura firmemente a enorme espada dela. A multidão não consegue acreditar no que está vendo. Uma técnica de captura de espada acabou de desarmar uma lâmina usando apenas as mãos vazias. Todos acreditam que algo assim deveria ser impossível. Em um combate real, ninguém deveria ser capaz de parar uma lâmina que cai apenas com as mãos. Ainda assim, o que Van realiza na frente dele se torna algo totalmente novo. Primeiro, ele iguala a velocidade relativa de sua mão com a lâmina que cai o mais perfeitamente possível. Então, no momento em que o contato ocorre, ele começa a quebrar o impulso. No pequeno instante antes da espada completar seu giro completo, ele dispersa e absorve a força flexionando os joelhos e se agachando em direção ao chão, o que faz uma rachadura percorrer o piso da arena. A técnica leva o nome de grifo estático, conhecida como a captura do estilo zero. É o mesmo método que ele usou uma vez para cravar as lanças de gelo de Helene no chão da floresta. Van sorri com um tom provocativo e diz que a lâmina queda do céu é certamente uma técnica formidável, mas ele simplesmente entende como anular o poder por trás dela. Karina grita que isso é impossível. Nesse breve momento, sua guarda baixa à medida que as emoções invadem sua mente. Van aproveita a oportunidade e ataca diretamente no coração dela. O impacto a joga para trás até que seu corpo se choca contra o caixão atrás dela. Quando ela desaba, acaba exatamente onde está agora na arena, de joelhos. Ela luta para acreditar no que acabou de acontecer. A multidão inteira fica em silêncio e prende a respiração enquanto encara a princesa da espada das 1000 lâminas, que foi forçada a se ajoelhar. Alguns espectadores até começam a se perguntar se esse é o verdadeiro poder do povo Garuda. Simon e Anastasia rangem os dentes de frustração enquanto Ralph e Falk comemoram em silêncio em seus corações e torcem para que Van continue atacando sem hesitar. Van, no entanto, tem uma intenção diferente. Ele espera calmamente e dá a Karina tempo para se recuperar do choque. Quando ela finalmente se recompõe, pergunta por que ele não acaba logo com ela. Ela se levanta de forma lenta e frágil e pergunta se ele pretende mostrar misericórdia, algo que ela alega não precisar. Van recusa essa ideia imediatamente. Ele explica que misericórdia não é o que ele pretende lhe dar. Ao mesmo tempo, ele não tem vontade de intimidar uma nobre que não está lutando com sua verdadeira força. O que ele realmente quer é que ela revele tudo o que tem. Ele manda a ela lhe mostrar a verdadeira Karina. As palavras dele atingem o orgulho dela mais uma vez como um insulto. Em resposta, Karina libera todo o poder escondido dentro do caixão. Ela coloca a mão dentro e puxa uma das armas mais famosas de todo o país. A lâmina é conhecida como a espada estelar. É uma espada de mola forjada a partir de um metal extremamente fino e flexível, que se curva e se move de maneiras não naturais. Van relembra brevemente que, em sua vida passada, tal arma era conhecida pelo nome de Espada do Massacre, a corrente de sangue Prulit. Karina o encara com uma determinação feroz e declara que irá mostrar-lhe exatamente o que ela sacrificou para estar onde está hoje. Este é precisamente o momento pelo qual Van estava esperando. Karina declara que, se ele de fato deseja ver todo o seu poder, então ela o entregará de bom grado. Ela o adverte que, se ele não conseguir suportar o que está por vir, então a culpa será inteiramente dele. Com essas palavras, ela liberta uma tempestade furiosa de poder de dentro do caixão. Um violento tornado de lâminas irrompe e começa a rodopiar ao seu redor com uma força aterrorizante. Ralph e Falca encaram em choque, perguntando-se o que estão vendo. Eles tentam entender se isso é simplesmente outra forma de esgrima, mas a verdade é algo muito maior. Helene lhes explica que a técnica é um círculo de arte mágica nacional conhecido como Hacking. Ela lhes diz que é uma técnica suprema que apenas um punhado de membros da família Luthier consegue alcançar. Através da magia, ela amplifica a flexibilidade da espada e impulsiona a ponta da lâmina para frente em velocidade supersônica. Van observa o violento tornado se formando diante dele. A tempestade giratória parece uma dança de lanças circulares girando infinitamente diante dos seus olhos. Karina anuncia o nome do ataque como a dança das lanças circulares. Ela lhe diz que ninguém que entra em seu domínio consegue sobreviver. Chamas, raios ou carne, todos encontram o mesmo destino assim que as lâminas começam a sua dança. Ela também avisa que o campo logo se expandirá até cobrir a arena inteira. Se Van está com medo, ele pode simplesmente admitir a derrota e fugir. Ela afirma ser generosa o bastante para permitir essa fuga. Se ele teimosamente permanecer dentro da arena, nada restará dele. Nem mesmo seus ossos serão deixados para trás. Van a escuta sem demonstrar o menor medo. Ele responde calmamente que ela não precisa se dar ao trabalho de expandir o ataque, pois ele próprio irá até ela. Van então fecha os olhos por um breve momento. Quando os abre novamente, ele percebe algo novo. O tornado se move incrivelmente rápido, mas não é verdadeiramente invisível.
Tênues linhas de movimento cintilam pelo ar, e ele finalmente consegue ver o caminho das lâminas. Naquele momento, ele ativa uma técnica chamada taquipsiquia. É um estranho fenômeno no qual o cérebro acelera subitamente a sua velocidade de processamento sob estresse extremo. É um mecanismo de defesa não natural que os humanos possuem, ajudando-os a localizar o melhor caminho para a sobrevivência enquanto se afogam em informações avassaladoras. Pessoas comuns vivenciam isso apenas por acaso. Van dominou a habilidade de ativá-la quando quiser. Usando essa percepção afiada, ele pisa diretamente dentro do tornado furioso. Exatamente como ele previu, ele não é destruído instantaneamente. Em vez disso, ele se move através da tempestade sem ser feito em pedaços. Simon percebe o quão facilmente Van desvia dos ataques, e até o príncipe assiste com uma confusão e fascinação crescentes. Van já compreendeu o princípio por trás da arma. Em uma espada de mola, o centro de gravidade sempre permanece na ponta da lâmina. Isso significa que todo ataque depende daquele único ponto de movimento. Se ele atacar apenas a ponta, então poderá quebrar a técnica e vencer a luta. Karina olha para ele com incredulidade e admite que ele é verdadeiramente um monstro. Van responde calmamente que não se trata de ser um monstro. Ele simplesmente trabalha mais duro do que a maioria das pessoas, assim como ela. Karina não consegue entender o que ele quer dizer com essa afirmação. A sua raiva começa a aumentar novamente quando Van continua a falar. Ele diz a ela que a espada de mola escolhe o seu próprio portador. Qualquer pessoa que não possua uma verdadeira maestria acabaria cortando o próprio corpo com a lâmina. Nascer numa linhagem de espadachins nunca é o suficiente para controlar uma arma assim. Então ele pergunta a ela quantos anos ela dedicou a dominar aquela única lâmina. Karina paralisa levemente porque nunca parou de verdade para pensar sobre essa pergunta. A sua mente viaja de volta a uma memória distante da infância. Ela se lembra de um momento em que o seu pai lhe ensinou a segurar uma espada. Talvez para ele, fosse apenas um capricho passageiro. Contudo, para ela, tornou-se um momento precioso, pois ela finalmente sentiu um vínculo entre eles. Naquele curto instante, ela acreditou que podia sentir o afeto do seu pai. Infelizmente, esse momento nunca mais retornou. O seu pai ficou ocupado com assuntos do Estado e já não tinha tempo para cuidar de uma filha nascida de uma concubina. Ele já tinha uma família para proteger. Karina acabou por decidir que iria aperfeiçoar as suas habilidades com a espada. Ela acreditava que, se tornasse mais forte do que todos, certamente o seu pai um dia a reconheceria como parte da família. Daquele momento em diante, ela treinou implacavelmente. Dia após dia, ela continuou praticando sem descanso. O treinamento sem fim a transformou lentamente em alguém assustadoramente poderosa. Um dia, ela finalmente derrotou o seu meio-irmão na frente de muitas testemunhas. Após essa vitória, os olhares silenciosos ao seu redor desapareceram. Contudo, em troca, ela começou a viver sob constante medo e ressentimento dos outros. Até o seu pai começou a encará-la com inquietação. A vaga simpatia que ele demonstrara outrora desapareceu completamente. Ele a reconheceu formalmente como herdeira legítima e assumiu que ela era sua filha, apesar de ter nascido de uma amante. Porém, a verdade tornou-se pesada demais para ele carregar. E pelo bem de proteger a sua casa, ele acabou optando por virar-lhe as costas. Naquele momento, Karina entendeu que tudo que ela verdadeiramente possuía era a sua espada. A partir de então, a sua existência não deixou espaço para negações. Ela jurou provar o seu valor com uma força avassaladora para que ninguém a pudesse abandonar novamente. Esse era o único caminho que ela acreditava poder render o reconhecimento do seu pai e da sua casa. De volta à arena, Karina exige saber o que Van poderia sequer entender sobre tais coisas. A sua raiva impulsiona para frente, e ela avança na direção dele novamente. As lâminas em espiral conseguem esculpir alguns pequenos cortes no seu corpo enquanto ela ataca. No entanto, os seus movimentos agora parecem um pouco mais lentos e restritos. Van percebe as pequenas brechas que se formam nos seus ataques. Em vez de recuar, ele dá um passo à frente e encurta a distância novamente. Karina fica confusa com essa decisão. Ela se pergunta por que ele ousaria se aproximar quando todos os outros sempre fugiam do alcance da sua espada. Ela não consegue entender por que um homem sem nenhuma magia se recusa a recuar.